Ela era a princesa de Verma, mas quando seu país foi derrotado, o imperador organizou seu casamento com o Duque de Carlyle. Mas a garota e o Duque se desprezavam, com ela se recusando a dar um herdeiro àquele invasor. No início, a protagonista pretende passar seus dias tranquilamente até se divorciar, mas ela logo percebe que terá deveres a cumprir como nova duquesa. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é se tornando a ex-esposa do protagonista obsessivo, e espero que aproveite. A história começa em um verde e belo jardim, onde se encontra uma mulher que provocava a mesma resposta em todos que a vissem. Com seus cabelos negros lisos que alcançavam sua cintura, e seus olhos azuis com a mesma beleza das estrelas à noite, ela era a maior beleza do Império, Irving Lilias, duquesa de Carlyle, filha do Grão-Duque de Verma e consorte do Duque de Carlyle. Mas por trás da máscara de mulher bela e elegante, estava uma péssima esposa, que mantinha todo o ducado com medo. Irving foi oferecida ao Império Terésia, estando sempre paranoica e propensa a surtos de agressão. Ela odiava seu marido de todo o seu ser, o Duque de Carlyle, e não queria nada com ele. Duque Pervin Carlyle já estava casado com Irving há 4 anos, mas ninguém sabia nada sobre eles. Todos apenas pensavam que tinham um mau relacionamento. Mas o Duque dizia que era por causa de Irving, já que era ela quem o evitava. Ninguém gostava do temperamento explosivo da duquesa, então, se pensou em pedir ao imperador um divórcio e um novo casamento com outra nobre. Mas o próprio Duque era contra isso, pois a decisão de romper o acordo seria um grande erro diplomático, afinal, ainda faltava um ano inteiro para o término do acordo pré-nupcial. Então, se ele fizer isso, será muito difícil lidar com as consequências no futuro. Por outro lado, por muitas gerações o chefe da família não teve herdeiros depois de completar 25 anos, com poucas exceções. E agora, o Duque já completou seus 25 anos, e por isso todos estávamos tão preocupados. Mas Pervin lhes lembra que nasceu quando seu pai tinha acabado de completar 40 anos, então ele acredita que também ainda poderá conceber uma criança, dizendo apenas que o momento de ter um herdeiro ainda não chegou. Eventualmente, ele apenas se cansou de ouvir as reivindicações das pessoas, então simplesmente as expulsou de seu escritório. Mas os homens não foram longe, pois a duquesa os encontrou logo depois, e os chamou para o jardim para conversar. Eles presumiram que ela os chamou para coletar dinheiro de novo e enviá-lo ao Ducado de Verma, apesar de ser uma atividade legal e que sem dúvidas colocaria em perigo a vida dos camponeses. Eles não entendiam por que o Duque não fazia nada contra ela, quando Irving se virou para eles, dizendo que os tinha chamado ali porque tinha ordens para eles. Mas ela ordenou algo que os deixou confusos, bastante confusos na verdade. Ela pediu para parar de enviar dinheiro ao Principado de Verma de agora em diante. Todos ficaram chocados, e quando ela disse que estava na verdade ordenando que nenhuma única moeda fosse enviada do Império aos Principados, ninguém podia acreditar. Irving disse para ter certeza de notificar os camponeses, pois de agora em diante, dinheiro e propriedades não seriam mais tirados deles. Ela disse que percebeu como tinha se comportado de maneira inadequada e tola por causa do amor por seus pais, e até se desculpou por isso. Os homens ficaram muito surpresos que a duquesa começou a se comportar como uma pessoa normal, com eles respondendo de imediato, favoráveis à ordem. Na verdade, Irving queria desfazer tudo o que tinha feito no passado o mais rápido possível. Tudo porque seu corpo era de uma pessoa diferente agora, o de uma garota que até pouco tempo atrás, era uma aspirante a cantora, que trabalhava em meio período numa loja. Ela acordou no hospital várias vezes por causa do trabalho exaustivo, que não terminava até o amanhecer. Mas um dia, foi uma exceção, e quando ela acordou, a primeira coisa que chamou sua atenção não foi o quarto do hospital, mas braços com as mangas arregaçadas, uma camisa ligeiramente aberta, e os cabelos loiros de um homem desconhecido, dormindo bem ao seu lado. Isso fez ela se sentir muito surpresa, e quando percebeu que o homem estava começando a acordar, ela imediatamente se cobriu com um cobertor até a cabeça, tentando entender o que tinha acontecido, já que a última coisa que se lembrava era de estar trabalhando na loja. Então, ela não conseguia entender como ela tinha chegado ali ou quem era esse homem. Então veio o momento em que o Duque decidiu puxar o cobertor de sua cabeça, e acariciou levemente seu cabelo com um pedido para que ela acordasse. Mas a garota fingiu dormir, planejando descobrir o que estava acontecendo assim que ele saísse, quando de repente, algo estranho aconteceu, ele a beijou. A garota ficou tão chocada que imediatamente abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Aparentemente, o Duque estava tão surpreso quanto ela, falando o nome Irving. A garota ficou surpresa com tudo o que estava acontecendo, pensando ser apenas um sonho. Então, ela perdeu a consciência de novo. Quando acordou dessa vez, viu na frente dela um homem idoso e 2 garotas, vestidas como criadas, que começaram a chamá-la de duquesa, aparentemente felizes em vê-la acordada. Mas agora a garota não entendia por que estavam se dirigindo a ela dessa maneira. Ela viu um espelho ao lado de sua cama, então se levantou e caminhou até ele,
quando finalmente percebeu o que estava acontecendo. O homem que ela tinha visto antes a chamou pelo nome de Irving, e agora, esses homens estão lhe chamando de Duquesa Carlyle. Então, isso só pode significar uma coisa, em que ela se tornou a principal vilã da história, Irving Lilias. Para ela, isso significa que agora ela tinha que consertar tudo, pois só assim poderá sobreviver. Apesar do final da história de fantasia muito popular chamada Pervin e Stella, sendo a filha legítima do Grão-Duque Van, ela permaneceu como a única senhora da derrotada família de Verma, sendo entregue ao Império de Terésia. A família imperial aceitou ela como um presente, então a casaram com Duque Carlyle, o braço direito do imperador, e um dos homens mais poderosos. Seu casamento deveria ser um símbolo de paz entre o Principado e o Império, e eles não ousariam se divorciar antes que 5 anos se passassem. Mas Irving odiava seu marido Pervin por praticamente destruir seu estado. Então, durante seus 4 anos de vida conjugal, não houve nenhuma notícia da chegada de um herdeiro, e rumores de que ela estava falhando em seus deveres como duquesa se espalharam por todo o ducado de Carlyle. Um dia, quando o acordo de casamento estava prestes a expirar, um incidente aconteceu, e alguém colocou veneno no vinho do duque. A sua esposa, Irving Lilias, caiu como principal a suspeita, já que todos sabiam que ela odiava seu marido. Além disso, o fato de ela ter roubado ilegalmente algumas propriedades de Carlyle em favor do Principado de Verma também veio à tona, e ela foi sentenciada à execução. Irving gritou por sua inocência até o último momento, mas ninguém acreditou nela, nem mesmo seu marido, que um dia tinha lhe amado de todo o seu coração. O Duque de Carlyle assistia à morte de Irving com outra mulher, e no fim, ela foi enforcada. Mesmo odiando seu marido, ela não esperava morrer daquela maneira, sendo acusada de algo. Pervin Carlyle se casou de novo com a jovem condessa Stella Bell, que cuidava dele carinhosamente, com eles vivendo felizes para sempre. Assim, a história terminou. Então, agora, a garota que leu essa história estava bastante descontente por ter sido colocada no corpo de Irving, justo ela dentre tantas pessoas, uma esposa tola e fraca, cujo destino era morrer. Ela sabia que enquanto estivesse nesse corpo, suas lágrimas não ajudariam. Então, a partir daquele momento, ela decidiu viver sua vida de maneira diferente da de Irving. Se virando para uma das criadas, ela perguntou há quanto tempo estava casada. A criada disse que nesse ano será o 5º, internamente com medo da duquesa, tentando imaginar com o que ela estava irritada dessa vez. Irving disse obrigado pela resposta, e continuou pensando no que fazer a partir de agora, fazendo as criadas entrarem em choque ao notarem a duquesa as agradecendo. A partir de agora, Irving planejava passar o resto do ano mais quieta que a grama, e depois se divorciar. Depois, ela compraria uma vila e viveria feliz para sempre. Mas agora, para sobreviver, ela precisa se tornar a ex-esposa do duque. Ela pensou muito em uma maneira de evitar um destino triste, até entender que era necessário mudar a opinião de todos aqueles em quem Irving tinha colocado medo. E a opinião da primeira pessoa que ela precisava mudar, claro, era de seu marido Pervin. Por coincidência, assim que ela pensou nele, as portas do quarto se abriram, e o duque entrou na sala. Caminhando rapidamente até sua esposa, Pervin perguntou como ela estava se sentindo, mas a garota estava ocupada demais pensando nele, se lembrando da noite em que abriu os olhos pela primeira vez naquele lugar, enquanto ele dormia ao seu lado. Era difícil pensar agora que ele poderia ser tão gentil quanto foi naquela noite, já que no momento ele parecia implacável e indiferente, olhando grosseiramente para Irving. Depois dela permanecer em silêncio por um bom tempo e não responder à sua pergunta, ele percebeu que ela estava bem, e simplesmente se virou para sair. Mas Irving estava prestes a mudar a opinião dele sobre ela, então, ela agarrou a mão dele e agradeceu por ele ter vindo, ligeiramente envergonhada. As criadas que estavam no quarto ficaram chocadas assistindo a toda a situação, incapazes de dizer uma palavra. Elas se perguntaram se tinham mesmo ouvido o que ouviram, perguntando se a duquesa estava com algum efeito colateral. A garota sabia que a principal razão para sua morte era um relacionamento ruim com o marido, então, ela foi considerada como envolvida na tentativa de envenenamento dele, sendo morta por isso. Assim, o primeiro passo para arruinar a reputação de uma mulher que poderia matar seu cônjuge é estabelecer um relacionamento com ele. Mas parece que ela falhou, pois seu marido a olhou com desprezo e simplesmente se virou, dizendo que tinha que ir. Então, ficou bem claro quão ruim já era a reputação de Irving. Vemos que o duque foi rapidamente para o seu quarto, fechou a porta atrás de si e ficou sozinho. Ele não pôde esconder seus sentimentos, e ficou muito envergonhado pelo que aconteceu, também não entendendo por que ela tinha feito aquilo. Então, ele imaginou que esse era o resultado de seus inúmeros pedidos para que ela acordasse naquela noite, o que de fato aconteceu. Ele estava chocado ao descobrir que Irving tinha agradecido a ele, mesmo que antes ela não quisesse nada com ele. Ele sabia que as pessoas mudavam, mas não percebeu que isso poderia acontecer de um jeito tão drástico.
Então, ele decidiu conversar com Tilly, a mulher que estava do lado de fora da porta. Ele disse que o comportamento de Irving era muito diferente daquele que ela tinha demonstrado antes, e perguntou se ela tinha perdido a memória. Mas Tilly mencionou que o médico que examinou a duquesa tinha falado que ainda era muito cedo para julgar, sendo necessário observar mais. Mas o fato da duquesa estar agindo como uma pessoa diferente é bastante óbvio, e seu caráter e maneira de falar se tornaram muito mais suaves. Pervin não entendeu por que ela tinha mudado. Normalmente ela não dizia uma palavra a ele, mas de repente agradeceu a ele por ter vindo. Tilly sugeriu que a duquesa poderia ter apenas tomado uma decisão importante, afinal, dizem que depois que se adoece, a pessoa se torna diferente. Talvez ela esteja cansada de estar cercada por espinhos, e esteja tentando consertar seu relacionamento com seu marido. Mas Pervin começou a negar imediatamente, não querendo se iludir com falsas esperanças, pois amava muito sua esposa e ela nunca retribuiu. O duque decidiu não esperar pelo amor dela, e prometeu a si mesmo que não sofreria mais, mas depois do que aconteceu hoje, ele ainda não conseguia tirar o rosto dela da cabeça, e era como se ele estivesse enlouquecendo. Irving Lilias, uma mulher mal-humorada, que nunca, nenhuma vez se mostrou ao povo de Carlyle, e tudo o que ela fazia era se irritar e dar ordens, seja para seu odiado marido, o Duque Carlyle, ou Madame Tilly, que estava ao seu lado a princípio. Em seu casamento com o Duque, embora a criada estivesse perto de Irving, a relação delas nunca se aqueceu. Mas agora que uma garota completamente diferente, que conhece esse mundo e sabe o futuro, entrou em seu corpo, ela também se comporta de maneira completamente diferente, estabelecendo facilmente um relacionamento com Madame Tilly. Antes, quando Irving falava com ela, a criada ficava muito assustada e pensava que tinha feito algo errado de novo. Mas depois de um tempo ela se acostumou com a mudança, e agora se sente muito melhor perto da duquesa. Mas Irving ainda estava um pouco incomodada, já que ela deveria se concentrar em ter um relacionamento melhor com seu marido, antes de qualquer outra pessoa. Mas Pervin parecia ter desaparecido, e nunca mais viu sua esposa depois daquele dia. De repente, Madame Tilly foi chamada para ajudar na cozinha, mas ela já parecia cansada. Irving notou isso e perguntou se algo tinha acontecido. A criada disse que hoje o Duque anunciou que ia jantar em casa. Normalmente ele está sempre fora de casa, então todos ficaram surpresos com essa decisão dele. Irving percebeu imediatamente que essas eram suas chances de provar que ela tinha mudado, e sua chance de permanecer viva. Assim, logo quando o jantar estava pronto, uma das criadas, Marianne, entrou e anunciou que o jantar estava pronto, visivelmente rígida. Como ela sabia que a duquesa odiava seu marido, avisou que essa noite o duque jantaria na sala de jantar, então eles trariam o jantar dela para o quarto. A protagonista notou como Marianne estava nervosa. Ela era sobrinha de Madame Tilly, mas ainda tinha medo de Irving. Irving riu da situação, mas disse que estava muito grata a ela. Então, ela pediu que dissesse a seu marido que ela iria jantar com ele naquela noite. A criada concordou rapidamente, mas só depois de alguns segundos percebeu o que tinha acabado de ouvir, ficando muito confusa. Irving apenas disse que comer com o marido não era nada estranho, fazendo Marianne concordar com isso. Mesmo assim, essa seria a primeira vez que uma duquesa jantaria com um duque, sendo o primeiro jantar deles juntos. Por isso, Irving queria causar uma boa impressão nele, e escolheu um lindo vestido vermelho para o jantar daquela noite. Quando Marianne estava ajudando a senhora a abotoar o vestido, Irving perguntou diretamente em se ela estava mesmo com medo. A criada respondeu com uma voz ligeiramente trêmula que não era bem assim, ela estava apenas surpresa, porque a senhora sempre preferiu vestidos pretos, e de repente escolheu uma cor diferente. Mas ainda assim, Marianne parecia muito nervosa. De repente, ela acaba se ajoelhando e pedindo desesperada à sua senhora para dizer se ela fez algo errado. Marianne imagina que Irving estava brava, então decidiu usar um traje vermelho brilhante. Mas Irving olhou para ela com um olhar de decepção, e depois se virou e voltou a se sentar em sua cadeira, para que Marianne pudesse começar a maquiá-la. Mas a criada estava tão nervosa que suas mãos tremiam apenas segurando o pincel. Irving não pôde deixar de notar isso, então disse a Marianne para não se preocupar tanto, e que ela não a odiava, apenas queria conhecê-la um pouco melhor. Marianne pareceu bem mais aliviada, e agradeceu à sua senhora, continuando com a maquiagem. Irving não interagia com nenhum dos servos com frequência além de Madame Tilly, então todos ainda pensavam em Irving como uma pessoa má. Irving estava sentada, imóvel por um longo tempo, e não entendia por que Marianne estava demorando tanto para maquiá-la. Então, ela abriu os olhos e se olhou no espelho. Quando ela viu seu rosto, ficou simplesmente chocada. A maquiagem estava terrível. Irving perguntou à criada o que ela tinha feito com seu rosto, e a menina começou a tremer de medo. Ela disse que apenas fez a maquiagem de costume, pensando que estava sendo testada. Então, ela começou a se desculpar de novo por cometer um grande erro.
Mas Erwin não a repreendeu, e apenas lavou toda a maquiagem. Na verdade, a protagonista parecia mais desapontada, pensando em como a maquiagem de Irving nunca foi descrita, e entendendo que seu gosto era único. Logo depois, a criada trouxe muitas flores diferentes, pensando que a senhora gostaria de colocar uma rosa em seu cabelo como sempre fazia, e claro, uma rosa combinaria perfeitamente com esse vestido vermelho. Mas hoje Erwin decidiu escolher suas favoritas, lírios do vale. Erwin já estava a caminho do jantar, e seu marido, enquanto isso, estava sentado à mesa, esperando há muito tempo enquanto lia o jornal. Mas ele já estava cansado disso, então perguntou a Alfred por que o prato ainda não tinha sido servido, afinal já fazia um bom tempo desde o almoço. O homem avisou que a senhora tinha dito que queria jantar com o marido, pedindo para ele esperar um pouco mais. No início Pervin não acreditou, pois porque uma mulher que o ignorou por anos de repente viria jantar, mas ele logo viu que tudo isso era mesmo verdade, pois Erwin abriu as portas da sala de jantar e entrou elegantemente. Ela também ouviu o que seu marido estava dizendo, então disse a ele que só queria comer juntos, por isso pediu para ele esperar. Os olhos de Pervin se arregalaram de choque, e ele até pensou que ela ainda estava doente, mas sabia que era estranho, já que o médico disse que ela está perfeitamente bem. Irving começou a se sentar à mesa, e disse que estava se sentindo muito melhor agora, estando completamente saudável. Mas Pervin ainda não entendia por que o comportamento dela era diferente de antes, então ele decidiu perguntar diretamente a ela. Até o fato dela não estar usando maquiagem hoje era estranho, já que ele não tinha visto o rosto dela sem maquiagem desde o próprio casamento. Erwin mencionou que sua pele ficava feia com uma maquiagem pesada, então decidiu não usar hoje. Por causa disso ela realmente parecia melhor, e Pervin não conseguia acreditar que ela sempre tinha parecido assim, apesar de ainda decidir não cair sob seu encanto. Ele não sabia o que ela estava tramando dessa vez, mas ele não estava prestes a pisar na mesma armadilha de novo. Além disso, ele prometeu a si mesmo que não iria se envolver com ela novamente. Então, sem demonstrar nenhum sentimento, ele se virou e disse que ela parecia estranha sem maquiagem. Erwin ficou surpresa, e perguntou se o visual natural não era mais do seu agrado. Pervin disse que preferia a maquiagem que ela costumava usar, apesar de pensar justamente o contrário. Ele tentou esconder seu rosto vermelho, pois as palavras de Irving o deixaram muito envergonhado. Logo, o jantar foi trazido para eles, e era um bife aparentemente comum. O casal começou a comer, mas Pervin ainda não conseguia dar uma mordida, com Irving não tirando os olhos dele. Então, ele decidiu ir direto ao ponto, e perguntou o que ela estava tramando. Com uma surpresa no rosto, ela disse que tudo o que queria era se dar bem com ele. Mas o Duque já estava casado com ela há 4 anos, então ele conhecia todos os seus truques. Quando Irving disse que estava apenas tentando cumprir seu dever como esposa, isso fez o Duque sorrir. Ele perguntou se ela estava realmente pronta para embarcar naquele dever, mas Irving não entendeu o que ele estava falando. Pervin estava muito envergonhado para dizer, mas eventualmente reuniu força, e mencionou ser um bom momento para ter um filho. O silêncio pairou na sala depois dessas palavras, e os dois se olharam e permaneceram em silêncio. Quando Irving finalmente percebeu, ela gritou de repente em choque. De acordo com a história, não importava quantas pessoas admirassem a aparência do irmão mais novo do imperador, o Duque Seal, todos eram surpreendidos pela incomparável beleza de Duque Carlyle e ele atraía toda a atenção para si. Sua popularidade não diminuiu nem mesmo depois do casamento, já que até agora, o Duque tinha uma fila de aristocratas prontas a qualquer segundo para se casar com ele, já que todos assumem que depois de 5 anos o casal se divorciará. A maneira mais eficaz para Irving continuar viva, sendo a princesa de um país derrotado, é tendo um filho. Ela poderia facilmente manter sua posição se desse à luz um herdeiro da família Carlyle, mas a protagonista, tendo se mudado para o corpo de Irving, não pretendia agir dessa maneira, já que não tem certeza se poderia compartilhar a cama com um homem que não ama. Então, quando seu marido falou sobre a necessidade de um herdeiro, e com todos os membros mais velhos da família que continuavam dizendo isso, ela ficou um pouco confusa. O plano era só esperar tranquilamente o fim do contrato, mas agora, ela se sentia obrigada a cumprir seu dever, e não estava feliz com isso. Também parecia que ele não era o Pervin que ela conhecia do livro, e como ela não respondeu por um tempo, o Duque percebeu de novo que ele não deveria ter falado sobre isso com aquela que na sua primeira noite de núpcias, tinha declarado que nunca misturaria seu sangue com o sangue dos invasores. Então, agora ele nem comeu, e disse a Irving para esquecer suas palavras, se preparando para sair. Mas Irving não queria perder essa oportunidade, que aparecia pela primeira vez em muito tempo. Então ela também se levantou da cadeira para alcançá-lo. Mas quando o Duque já estava perto da porta, ele disse que a duquesa deveria se sentar e continuar sua refeição, em vez de se distrair com ele.
Mas ela ignorou, se sentindo mal por ele sair no meio do jantar, então disse isso a ele com um tom de descontentamento. Depois de dizer isso, o Duque se virou, parecendo ainda mais irritado que o normal. Ele disse a Irving para se comportar como de costume, e não agir fora do personagem. Mas a garota só conseguia pensar que mesmo estando com raiva, ainda podia ver seus olhos tremendo. Ele parecia hesitar, embora ela não entendesse qual era o motivo. Pouco depois, Pervin abriu a porta e disse antes de sair para ela ficar fora de sua vista, e não incomodá-lo novamente. Depois disso, ela ficou sozinha, decidindo finalmente continuar a comer, enquanto se perguntava o que a Irving original tinha feito no passado para causar tudo isso. Ela estava começando a ficar nervosa porque achava que o relacionamento entre ela e Pervin não poderia mais ser reparado, quando Madame Tilly apareceu atrás dela. Ela tentou acalmá-la, e disse para ela não se preocupar tanto. A garota sabia que tinha sido exagerada todo esse tempo, mas mesmo assim pensou que poderia ter uma segunda chance. Ela tinha se esforçado muito, mas tudo o que Pervin fez foi ficar com raiva. Tilly, consolando ela, disse que o cavalheiro também tinha notado a mudança, então agora ele estava apenas confuso. Era verdade, acontece que sua espera o tinha desgastado tanto que uma mudança tão repentina era difícil de aceitar. Irving passava quase todo o seu tempo com Tilly, e a criada estava grata por sua senhora não ter se esquecido dela. Na verdade, Irving estava grata a ela porque Tilly tinha cuidado dela durante sua doença, e também apoiou quando ela perdeu a memória e lhe ensinou tantas coisas. Então, era hora de agradecer por isso. Madame Tilly ficou bastante surpresa por receber reconhecimento e agradecimentos, e ficou satisfeita em ouvir que seus esforços não tinham sido em vão. Em seguida, Irving decidiu perguntar sobre o festival cultural, que seria realizado na casa do Marquês Sexta na semana seguinte. Acontece que Irving era quem deveria estar encarregada dele, e era realmente assim que estava originalmente planejado. Mas por causa de sua recusa constante, a família do Marquês Sexta decidiu encontrar uma substituta para ela. Um festival cultural é dito ser um evento dedicado à cultura, e é alternadamente preparado pelas esposas dos aristocratas. Mas na verdade, aquela era uma noite onde todos competem para preparar a melhor performance, gastando grandes somas de dinheiro no processo. Os números que chegavam aos milhões certamente receberam os aplausos necessários, mas o maior interesse das damas era na performance pessoal das aristocratas. No passado, a protagonista sonhava com uma carreira de cantora, então ela estava completamente confiante em suas habilidades de dança, canto e atuação, imaginando que ao ouvirem que a duquesa de Carlisle, que todos esses anos evitava sair para o mundo, prepararia uma performance no festival, um grande número de pessoas se reuniria. Então, Irving decidiu assumir esse festival e usar essa oportunidade para mudar sua imagem. Tilly ficou muito surpresa, e Irving disse que iria cantar uma música. Então, primeiramente será preciso encontrar os melhores músicos para acompanhá-la. Tilly ficou um pouco preocupada que sua senhora não seja capaz de fazer isso sozinha, então ela sugeriu contratar um coral, já que seria mais fácil se você cantasse junto com alguém. Mas Irving disse confiante que poderia fazer bem sozinha. Madame Tilly continuou duvidando de tudo, então Irving decidiu não perder tempo com pedidos inúteis, simplesmente provando a ela e começando a cantar. Sua voz era tão clara e bela que muitos dos funcionários da propriedade ficaram simplesmente encantados, e também muito surpresos. Quando ela terminou, Tilly ficou simplesmente chocada com a performance, e perguntou por que sua senhora tinha escondido essa habilidade por todo esse tempo. Mas Irving diz que não fez isso de propósito, mas apenas descobriu que seu cantava bem. A protagonista ficou muito satisfeita, porque a julgar pela reação de Madame Tilly, a experiência vocal dela nesse mundo era de tirar o fôlego. Estava tudo bem, agora ela estava confiante que iria ganhar esse festival cultural. 3 dias depois, ao receber a notícia de que a duquesa estava se preparando para se apresentar no festival, Marianne fala que o Marquês Sexton precisou perguntar 10 vezes se era mesmo verdade. Parece que todos os aristocratas estavam extremamente interessados em como Irving tinha mudado. Agora toda a sociedade estaria observando ela de perto. Ao mesmo tempo, graças a Madame Tilly, Irving começou a desfrutar de uma boa reputação entre os funcionários da propriedade. Parece que à medida que as palavras se espalhavam entre os servos, as pessoas de fora também ficaram curiosos sobre essa mudança. Mas no fim, Irving só consegue pensar que a coisa mais importante para ela ainda é a opinião de seu marido Pervin. Então, por vários dias seguidos, ela decidiu esperar por ele, e esperou nas escadas até o anoitecer. Já era muito tarde, mas o desejo dela de encontrar seu marido e ver sua reação era muito maior. Além disso, depois daquele jantar, ela não o tinha visto em casa, mesmo esperando por ele no saguão por várias noites. Agora, Irving já estava esperando por muito tempo, e sabia que não deveria adormecer. Mas quando ela fechou os olhos por um segundo, ela de repente se viu acordando na cama de seu quarto. Aquilo foi muito decepcionante,
e Madame Tilly sugeriu que sua senhora parasse de se sentar em frente à porta a noite toda, pois ela já estava preocupada com a saúde dela. Irving perguntou à criada o que ela achava que era o humor de Pervin ultimamente, e se perguntou se ele ainda estava afastado dela. Tilly, com um sorriso no rosto, perguntou a ela como por acaso ela adormecia no saguão e abria os olhos no quarto todas as manhãs. Irving apenas pensou que Alfred ou algum funcionário que estava lhe levando para o quarto, mas Tilly disse que não era assim. Na verdade, o Duque a levava para a cama todas as vezes a envolvendo em seus braços. À noite, ele deixava seu trabalho no Palácio Imperial de propósito por um tempo, para vir para casa e levar sua esposa ao quarto. Irving ficou bastante chocada quando ouviu isso. Ela sabia que Madame Tilly não lhe enganaria, mas ainda assim ficou surpresa com o que ouviu. Ela pensava que Pervin estava enojado com ela e não queria vê-la, então ela não entende por que ele estava agindo dessa maneira, muito diferente da noite de jantar. Irving também não sabia como Pervin realmente era. Pervin estava sobrecarregado com muito trabalho, mas alguns rumores interessantes começaram a circular sobre ele ultimamente. Esses rumores interessaram até o próprio imperador, Terius César Bedon. Ele veio a ele para discutir por que o nome da duquesa de Carlisle estava sendo ouvido tão frequentemente na sociedade aristocrática ultimamente. Pervin descobriu o motivo quando ouviu os servos falando sobre como a duquesa supervisionaria pessoalmente o festival dessa vez. De acordo com os servos do ducado, ela parou de xingar e também se tornou calma. O imperador pensou que ela tinha algo de errado em sua cabeça depois de desmaiar, mas o que mais interessava a ele era a reação de seu marido, Duque Carlisle. De qualquer forma, era impossível não saber sobre isso quando todos ao redor só falavam nisso. Mas o imperador sabia muito, mencionando como a princesa tinha ouvido que ela esperava seu marido em frente à porta todas as noites, e que agora não poderia ser chamada de uma esposa mal-humorada, mas sim de uma boa esposa. Pervin continuava pensando em sua esposa, notando como ela era uma mulher muito estranha. Era como se tudo tivesse mudado desde que ela acordou. Agora, Pervin, apesar de ter muito trabalho a fazer, corre para a mansão para colocá-la na cama, voltando ao Palácio Imperial logo depois. Ele também não sabia por que continuava a fazer isso, apesar de todas essas dificuldades, já que poderia simplesmente ordenar que os servos cuidassem disso. Mas ainda assim, ele queria fazer isso pessoalmente. Ele especulou que talvez a razão fosse que ele não queria que ninguém mais visse Irving em um estado tão indefeso, ou não queria que ninguém mais testemunhasse uma cena tão atraente dela, ligeiramente desalinhada, com os lábios entreabertos e deitada na cama. Pervin ainda não sabia por que estava agindo assim, pensando que talvez fosse algum novo jeito que Irving tinha inventado para atormentá-lo. Mas ele estava começando a ter esperanças de que ela tivesse mudado. Enquanto pensa em tudo isso, ele ficou vermelho, e o imperador se divertiu vendo isso, comparando Pervin a um adolescente apaixonado. O imperador pergunta se o Duque Pervin se lembrava do dia em que eles viram pela primeira vez a Duquesa de Verma, especialmente as emoções que ele sentiu naquele momento. O imperador menciona que ele estava com exatamente a mesma expressão que naquele dia, mesmo que 5 anos tivessem se passado. Depois, os dois são vistos caminhando, e o imperador avisa que decidiu participar do festival cultural com a imperatriz. Mas Pervin o desencoraja, preocupado que sua esposa pudesse se comportar de maneira rude e grosseira com ele. Mas César não estava nem um pouco preocupado com isso, e estava apenas curioso no que a princesa de Verma tinha virado. Além disso, o festival cultural era o primeiro evento que ela estava organizando, e ela até entrou em contato com a melhor orquestra e o melhor pianista. Na verdade, o imperador até ouviu falar que a duquesa estava preparando uma música própria. Pervin ficou surpreso quando ouviu isso, já que ele não sabia de nada. Então, o imperador perguntou como um homem que morava na mesma casa que ela e se chama de marido poderia saber menos que os de fora. Pervin realmente não sabia, e Madame Tilly não tinha relatado nada sobre isso. Mas mesmo assim não importava. Ele podia não ter motivos ainda, mas estava certo de que ela tinha mudado seu comportamento apenas um pouco, entendendo que por dentro ela era a mesma de antes. Mas César se aproximou de Pervin, como se fossem melhores amigos, e disse que não era esse realmente o ponto. O ponto é que esses são sinais de uma trégua, uma evidência de que ela se esforçará a partir de agora, então é ótimo que ela esteja repensando as coisas. O imperador tinha certeza de que Deus tinha ouvido as orações de Pervin. Enquanto sai, o imperador tenta plantar uma dúvida em Pervin, e diz para ele quem sabe, talvez agora uma criança nascesse com o sangue de Verma e Carlisle fluindo nela. Essa seria uma ocasião importante diplomaticamente. O imperador começou a falar um pouco mais como essa aliança era importante para o império, mas Pervin não ouvia mais suas palavras, já sabendo de tudo. Toda a sua atenção no momento estava em sua mão com a aliança de casamento, que ele valorizava muito. Na mansão Irving já estava a todo vapor, se preparando para o festival. A preparação do palco no salão de baile estava terminada, e para evitar que a poeira se acumulasse no piano, ele foi coberto com um pano, conforme instruído.
Ela estava muito grata àqueles que lhe ajudaram com tudo isso. Por causa disso, a equipe do ducado começou a perceber que a duquesa realmente tinha mudado, como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Bem, era exatamente isso, apenas ninguém sabia. Irving continuou sua preparação e escreveu uma carta, agradecendo por aceitar o convite para o festival cultural. Faltavam 3 dias, e muitas famílias aristocráticas já tinham expressado sua vontade de vir, até mesmo o imperador e a imperatriz estarão presentes. Essa é uma grande oportunidade para ela mostrar ao mundo que não é mais a esposa mal-humorada que costumavam conhecer. Agora ela não é mais a Irving Lilias capaz de envenenar Pervin, mas a Irving Carlyle, que o ama. Além disso, até a atmosfera ao seu redor mudou muito. Shira entrou e anunciou que o vestido que ela havia encomendado tinha sido entregue, e ofereceu para levá-lo ao quarto para experimentá-lo. Irving ficou satisfeita, então concordou e pediu para trazerem o vestido. Mas quando ficou sozinha, ela ficou muito irritada por não conseguir tirar o vestido sozinha para experimentar outro, ficando apenas com um vestido fino de linho. Ela se olhou no espelho e não conseguia tirar os olhos de si mesma. Irving começou a posar na frente do espelho, fazendo poses engraçadas que mostravam todos os atributos de seu corpo perfeitamente. Ninguém jamais se cansaria de olhar para ela. A figura de Irving era ótima e todas as curvas estavam onde deveriam estar. Na verdade, seu corpo era tão perfeito que não havia nada a criticar. Agora, o vestido estava prestes a ser trazido para o quarto, quando de repente, ela viu seu marido Pervin no reflexo, olhando para ela com um rosto indiferente. Ela ficou surpresa, se virando imediatamente. Ela corou ao olhar para o marido, e não sabia o que dizer a ele, mas Pervin não quis falar sobre o que ele tinha acabado de ver, e simplesmente disse que queria ter uma conversa com ela. Erwin olhou para o que estava vestindo antes de responder, o que a fez desviar o olhar imediatamente, pois o vestido branco fino era quase translúcido em seu corpo. Ela disse um pouco indignada que não era educado entrar em um quarto quando uma mulher estava trocando de roupa, mas Pervin disse que não tinha nada de errado em ter essa liberdade, já que ele era seu marido. Mas Irving insistiu que a etiqueta ainda tinha que ser observada, fazendo Pervin mencionar como Madame Tilly estava com ela o tempo todo e ultimamente não podia conversar a sós. Então, Pervin desviou o olhar, e falou sobre como já fazia muito tempo desde que a mansão tinha sido preenchida com o barulho da correria para o festival, então ele queria falar sobre isso. Mas olhando para Irving de novo, ele não conseguia juntar nem 2 palavras. Para se sentir melhor, ele decidiu afrouxar um pouco a roupa que estava apertando sua garganta, o que também parecia indecente para Irving. Mas mesmo assim, ela não conseguia desviar o olhar, e ficou apenas olhando. Então, Pervin se aproximou rapidamente dela, perguntando por que ela de repente começou a agir de maneira tão diferente que o de costume, e se ela realmente estava mesmo planejando construir um relacionamento com ele agora. Erwin recuou um pouco, e disse que não ia fazer nada disso. Mas aparentemente ela disse algo errado, porque Pervin começou a ficar com raiva de novo. De qualquer forma, Irving não conseguia se concentrar na conversa porque estava praticamente sem roupa. Pervin não entendia por que ela estava fazendo tudo isso, dizendo como não tinha necessidade de supervisionar o festival cultural. Enquanto seu marido continuava falando, Irving continuava pensando em como poderia cobrir seu corpo, até que teve a ideia de se cobrir com os lençóis da cama. Então, ela lentamente começou a se aproximar. Dessa forma, Pervin continuou a conversa, dizendo que assim como das outras vezes, ela poderia apenas confiar a família do Marquês Sexton com o festival. Mas Irving decidiu fazer o seu melhor para cumprir os deveres atribuídos à duquesa, e ela não entendia o que estava errado, já que tinha prometido cumprir seu dever. Ela se perguntava se na verdade ele queria que ela se comportasse de maneira tão repugnante quanto antes, pois se fosse o caso, seus gostos eram muito estranhos. Irving continuava a se aproximar da cama, mas acidentalmente tropeçou em um pequeno degrau e começou a cair. Ela imediatamente se sentiu muito envergonhada por cair dessa maneira, e não percebeu que o Duque imediatamente avançou querendo ajudar. No fim, Irving estava deitada na cama, se sentindo muito pesada, e quando abriu os olhos, viu Pervin deitado em cima dela, com um olhar surpreso. Ele olhava diretamente nos olhos dela, então se animou um pouco e disse que ela parecia ter entendido algo errado, pois seus gostos não eram estranhos de forma alguma. Irving o lembra que entre não usar maquiagem pesada e usar, ele escolheu o último. E aparentemente o pedido dela ter que cumprir seus deveres como duquesa nunca foi verdade. Então, ele é o estranho nessa situação. Irving então lhe pediu para se levantar, já que ele estava pesado. Além disso, ela caiu na cama, não no chão, então não tinha necessidade de tanto drama. De repente, Irving percebeu que Pervin prendia seu pulso na cama, e ela não conseguia se mover, enquanto ele continuava deitado sob ela. Mas agora o Duque não parecia mais com raiva, e se explicou, dizendo que se ele se comportasse de maneira diferente, ela começaria a evitá-lo de novo, como tinha feito antes.
A protagonista fala que tinha pensado que ele não gostasse dela, e disse que ela só queria se dar bem com ele, e não ia evitá-lo. Mas então, lentamente seu olhar começou a cair no pescoço dele, e no peito dele que estava exposto. Ela ficou constrangida por causa disso, e desviou o olhar. Pervin ficou feliz porque percebeu que Irving realmente tinha mudado e não o evitaria. Então, ele se aproximou lentamente do pescoço dela, até que a garota não percebesse o que estava acontecendo. Ele estava segurando suas mãos, então ela não conseguia se mover. Quando ela pediu para ele parar e perguntou o que ele estava fazendo agora, o Duque ficou em silêncio, se movendo mais perto do pescoço dela. Quando ele tocou seus lábios no pescoço dela, ela ficou muito constrangida. Na verdade ela gostou, só não queria que acontecesse dessa maneira. Então ela ainda agarrou suas mãos e o afastou dela. Agora ela não conseguia manter uma imagem tão gentil como antes, então perguntou o que estava acontecendo, e por que Pervin começou a agir assim. Mas como se estivesse em hipnose, ele começou a encarar os lábios dela, e se aproximou dela de novo. Mas de repente ele congelou e desviou o olhar. Ele não entendia por que ela estava lhe recusando dessa vez, afinal, ela tinha falado sobre seus deveres como duquesa antes. Ao mesmo tempo Irving olhava para ele confusa, percebendo que o Duque estava falado com raiva, como na última vez, no jantar. Mas o tempo todo, ela notava aquele tremor em seus olhos, como se ele estivesse com medo de algo. Irving realmente não gostava dessa situação. Ela disse que não podia conversar com ele assim, e ofereceu para se levantar e conversar normalmente. Mas seu marido disse que não a deixaria ir até ouvir a verdade. Irving falou de novo que ela só queria se dar bem com ele, mas Pervin disse que a conhecia completamente, então ele tinha certeza de que tinha outro motivo. Mas a protagonista já tinha se cansado de tudo isso, então ela o empurrou para longe dela com raiva. Ela já tinha dito a ele várias vezes para se afastar um pouco, quando de repente acabou em uma posição onde suas mãos estavam no peito de Pervin, e acidentalmente desabotoou suas roupas, fazendo com que ela visse seu corpo. Ela não sabia como se justificar ou o que fazer nessa situação, então ela apenas encarou tudo envergonhada. Ela não tinha mais energia para lidar com tudo isso, então ela apenas se virou para não ter que olhar para ele. Pervin continuou a insistir, e pediu a Irving para dizer de novo o que ela realmente queria com ele. Mas se ela tinha segundas intenções, era melhor parar agora. Então, a garota expressou sua decepção, dizendo que seus pensamentos eram puros e ele que a tinha entendido mal. Ela realmente pensou em suas ações do passado, e estava verdadeiramente arrependida. Mas Pervin ainda não estava satisfeito com aquela resposta de arrependimento, então continuou a querer a verdade, perguntando o que era que sua esposa realmente queria com tudo isso. Mas Irving repete de novo que ela só queria cumprir seu dever como duquesa, terminando seu contrato de forma pacífica. Pervin pensou que ela estava mentindo de novo, lembrando dela dizendo que queria ficar, e pensando como a conversa de assumir a responsabilidade pelo nascimento de um herdeiro era apenas uma atuação também. Ele estava magoado e desesperado, com tanta raiva por ela realmente ter mudado tão de repente, que não conseguia acreditar que aquele era seu objetivo. Ela reforça que essa opinião dele estava errada, e já tinha dito isso várias vezes. Por muito tempo Pervin tolerou um amor unilateral, sempre vendo sua esposa resistir a ele, e agora, de repente ela quer mudar tudo. Era como se ela tivesse decidido brincar com ele de novo e quebrar suas esperanças pela enésima vez. Nesse momento, Irving percebeu que ele não a ouviria, e não importa como ela explicasse, ele não conseguia entender. Então, por desespero nessa situação, ela começou a chorar. Ela estava triste por ter morrido sem nunca se tornar uma cantora, mas já não podia fazer mais nada nessa situação depois de se tornou a maligna Irving. Se ao menos ela fosse a protagonista Stella Bell, ela não teria tanta raiva da situação. Mas mesmo enfrentando isso, ela tentou acertar as coisas. Mas seu marido não conseguia acreditar nela, então ela chorou, deixando Pervin tão surpreso que imediatamente se afastou dela, não acreditando que ela estava realmente chorando. Então, ele perguntou se ela estava realmente chorando. Mas toda essa situação já tinha arruinado o humor da garota, então ela começou a gritar, perguntando se também não tinha permissão para chorar agora, ou se ele também duvidaria disso. Pervin se sentiu de alguma forma envergonhado, então ele timidamente estendeu um lenço para ela. Ela enxugou as lágrimas, e ele começou a confortá-la. Ele também diz que as lágrimas não mudariam nada, e Irving explica que chorou porque queria, as lágrimas apenas fluíram de seus olhos. Mesmo que seu marido tenha lhe dado um lenço, ela ainda não conseguia parar de chorar, e acabou explodindo em lágrimas ainda mais. Irving lentamente se acalmou, e seu marido pegou sua mão sentado ao seu lado. Ela não entendeu o porquê no início, então perguntou o que ele ia fazer agora, perguntando se queria proibir ela de chorar. Mas Pervin não disse nada, e silenciosamente começou a enxugar as lágrimas dela.
Parecia que ele estava mais preocupado agora, já que ele não sabia o que fazer e estava realmente confuso também. Ele logo se afastou dela, e dizendo que talvez ele realmente tivesse entendido tudo errado, mas ainda pediu por respostas dos motivos dela decidir mudar depois de horríveis 4 anos. Irving respondeu calmamente que ela era a causa de seu sofrimento, e percebeu que como duquesa de Carlyle, ela falhou em cumprir até mesmo suas obrigações mínimas. Então, ela só queria compensar o que tinha feito e cumprir fielmente seu dever como duquesa pelo resto do ano de seu casamento de 5 anos, feito pelo imperador. Sobre a criança, ela nunca pensou em ter um filho, mas disse que Pervin poderia ficar tranquilo porque ele definitivamente terá um filho no futuro. O duque ficou com raiva de novo, dessa vez porque ele percebeu que Irving nem mesmo tinha pensado em ter um bebê com ele. Ele não gostou muito disso, mas Irving não sabia sobre nenhum de seus sentimentos por ela. Ela disse que sabia que ele tinha se casado com ela por ordem do imperador, mas só restava um ano. Então durante esse tempo ela cumpriria fielmente seus deveres, e depois ele poderia ter um filho com uma mulher que realmente amava. Pervin não conseguiu encará-la depois daquelas palavras, então ele se virou. Ele disse que respeitava a decisão dela, mas não sabia por quanto tempo isso duraria. Depois disso, ele saiu. Ele realmente parece duvidar até o final. A protagonista estava triste, tentando entender que pecado tinha cometido para entrar no corpo de Irving Lilia. Mas ela esperava que no futuro sua vida fosse mais calma. Não foi fácil conquistar a simpatia do marido, e ainda tinha que cumprir seus deveres fielmente para ganhar a confiança dele, mas era a única maneira de ela sobreviver aqui. Então, o duque ficou sozinho e começou a pensar sobre o que tinha acontecido. Ele não esperava ver Irving chorando, e não entendia por que ela poderia ter chorado, mas até as lágrimas dessa maldita mulher eram tão belas quanto pérolas. Foi a primeira vez que ele se sentiu tão envergonhado por suas ações, mas ainda assim não conseguia tirar os olhos dela. Chile se aproximou do quarto da duquesa, e viu o duque lá. Ela se perguntou se ele já tinha entregado o vestido à senhora, e depois perguntou se ele tinha falado com ela sobre isso, ou dito a ela o quão bonita ela ficava nele. É claro que o duque não fez nada disso, explicando ele era inexperiente nessas situações. Mas Madame Tilly disse que a experiência não era tão importante. Além disso, o duque deve ter notado como Irving estava fazendo um esforço para mudar. O duque decidiu perguntar a ela o que poderia fazer as mulheres chorarem. Ela ficou muito surpresa com a pergunta, e então se deu como exemplo. Geralmente, ela poderia chorar quando estava triste, mas o duque estava interessado em algo além disso. Então, a madame soube de imediato que Irving devia ter chorado, perguntando se era por isso que o duque estava perguntando. Mas o duque não se deu ao trabalho de responder. Ele disse que ela deveria se apressar e ajudar Irving com o vestido. A madame imediatamente entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, iniciando uma conversa com a duquesa. Mas o duque não partiu, e decidiu ouvir sobre o que elas conversariam. Ele percebeu pela conversa delas que Irving tinha parado de chorar, então ele estava aliviado e prestes a sair. Mas ele notou a ironia em estar preocupado com ela, e se perguntou se ele estava em posição de sentir isso por ela. Ele tentou não esquecer tudo o que essa mulher tinha dito durante aqueles 4 anos, falando que ainda não era hora de remover a suspeita. Mas ainda assim, lembrando o que aconteceu hoje, ele percebeu que foi um dia muito estranho. Temos então um pouco de contexto sobre a longa guerra entre o Principado de Verma e o Império de Terésia. Depois de uma longa batalha, os exércitos do Império de Terésia ainda conseguiram invadir a capital do Principado de Verma. Foi lá que Pervin conheceu Irving pela primeira vez. Naquele momento, ele percebeu que nunca em toda a sua vida tinha olhado para alguém do jeito que ele olhou naquele momento, mesmo que ainda fossem jovens. Foi a primeira vez que ele lutou desesperadamente para conquistar o coração de alguém à primeira vista. Seu casamento foi uma ordem do imperador por razões diplomáticas, mas na verdade foi uma iniciativa de Pervin. Ele sabia que o irmão mais novo do imperador, Duque Seal, não se importaria em se casar com ela. Chegando no império como a princesa de um estado derrotado, Irving não disse uma palavra a ninguém. Mas o duque ainda esperava que se mostrasse sua lealdade, ela rapidamente se acostumaria com seu novo status como duquesa. Além disso, ele pensou que realmente poderia ser feliz ao redor dela. Mas mesmo tendo feito tudo por ela, Irving ainda era apenas um sonho para ele. As palavras que ela falava eram como flechas, e na noite de seu casamento perfuraram Pervin até o âmago de sua alma. As palavras de que preferiria morrer que deitar na mesma cama que lhe feriram profundamente o coração do duque. Depois de vários anos de tentativas, seu ódio ainda não havia desaparecido. Então, no final ele não teve escolha a não ser selar emocionalmente seu amor por Irving, o que ele fez. Mas agora, Irving havia mudado muito. Ela já estava ensaiando sua performance no salão, cantado lindamente. Os servos, assim como os músicos, ficavam encantados. Um deles até disse que ela era uma verdadeira mestra em plena forma,
e que até mesmo cantoras famosas não conseguiriam superá-la. Eles realmente achavam que sua voz era linda, enquanto Irving se perguntava se eles tinham certeza, e se poderia mesmo se apresentar no festival. Um músico diz como a duquesa está sendo ótima desde o início, notando como ela tem praticado essa música a semana toda, então, seu esforço de talento não pode ser superado. Irving estava feliz que várias pessoas a reconheciam, e estava grata a eles. Antes de entrar no corpo de Irving, ela era uma cantora ambiciosa especializada em música, então agora ela poderia usar suas habilidades de novo. Logo Madame Tilly entrou e anunciou que o imperador tinha chegado, assim como a imperatriz e o duque Sil, que também estavam na lista de convidados. Isso significa que a partir de agora, o verdadeiro jogo começa. Irving não pode cometer nenhum erro. Madame Tilly tinha dito que o motivo de sua aposta nessa performance ter um risco tão alto é que ela será objeto de ridicularização se o número falhar. Mas ela também estava encantada que a duquesa está assumindo esse risco para defender a honra de seu marido. Irving percebeu que se cometesse um erro, todos pensariam que ela estava fazendo isso de propósito para envergonhar Pervin. Mas ela faria exatamente o oposto. Além disso, ela também será apresentada à alta sociedade hoje com essa performance. Ela tem que provar para as pessoas que ela é uma boa esposa e digna de seu marido, e também tem que impressionar os príncipes com sua canção. Se ela fosse viver ou morrer, tudo dependia dessa performance. E assim era hora de partir, mas antes, Madame Tilly disse que o duque queria ver Irving. A mulher ficou surpresa, e não entendia como ele poderia pedir isso, já que ela pensava que ele a odiava. Mas Madame Tilly disse que isso era apenas uma especulação. A governanta não podia dizer diretamente que o duque ama Irving, e também não podia negar que ele a odeia. Em seguida, Irving abriu calmamente a porta, dizendo que a partir de hoje ela mudaria a opinião dele sobre ela mesma. Mas ela logo ficou surpresa, porque ele estava parado bem em frente à porta, e ela não esperava por isso. Isso a deixou envergonhada e vermelha, tudo porque seu marido tinha ouvido o que ela acabou de dizer. Mas Pervin apenas disse que ela era muito imprudente. Ele decidiu sair do quarto com sua esposa, mas Irving não estava pronta para uma conversa tão repentina com ele, especialmente depois do que tinha acontecido recentemente. Irving timidamente sugeriu a ele que descessem, pois já estava a hora. Pervin foi até a porta com um sorriso no rosto, mas a trancou. Ela perguntou por que ele fez isso, começando a ficar preocupada. Mas ele apenas começou a caminhar cada vez mais perto dela, e parou em frente a ela de uma maneira muito intimidadora. Irving começou a ficar realmente preocupada. Ela disse que eles deveriam descer, mas Pervin disse que não há coisa mais importante no momento, e começou a estender sua mão. Irving ficou bastante assustada, então ela afastou a mão dele antes que ele pudesse tocá-la, mas ela fez isso com tanta força que a mão do marido ficou vermelha, fazendo ele perguntar se sua intenção era bater nele. Ela mencionou como ele estava avançando, fazendo ele dizer que só tinha estendido a mão para arrumar o cabelo dela, até que ele finalmente faz isso. Então ele perguntou se ela estava pensando outra coisa. É claro que ela estava. Então ela ficou muito envergonhada. Pervin não conseguiu conter um sorriso sincero, então ele se virou para que Irving não visse. Ele disse que estava apenas tentando amenizar o nervosismo do momento, mas claro que uma mulher como ela não entenderia isso. Irving ficou muito surpresa, percebendo que naquele momento ele estava rindo. Ela achou incrível ele estar rindo na frente dela. Então, ela falou que a julgar pela maneira dele de acalmá-la, aparentemente ela poderia assumir que ele já estava acostumado com sua nova imagem, e isso fez Pervin corar muito. Ele disfarçou, dizendo que acima de tudo, se ela cometesse aquele erro no palco, seria ele quem seria o motivo de riso, afinal eles eram casados. Como a situação já estava bem constrangedora para ele no momento, ele disse que deveriam se apressar, porque provavelmente todos estavam esperando por eles agora. Isso fez Irving sorrir, e ela sugeriu que fossem juntos. Mas Pervin estava indo muito rápido, e o vestido de Irving era muito desconfortável apesar de belo. Então, ela não conseguia andar tão rápido, e acabou tropeçando nas escadas e começou a cair. Pervin imediatamente correu para ajudá-la, mas não teve tempo de agarrar seu braço a tempo. Então, Irving caiu, rolando escada abaixo, deixando ela incapaz de se levantar. Enquanto isso, muitos aristocratas já tinham se reunido no salão de banquetes, e eles estavam todos curiosos sobre o que ia acontecer hoje. Os convidados notam como houveram pouquíssimos banquetes no Ducado de Carlisle, e por isso, nada tinha mudado desde o último. A duquesa atual nunca tinha tocado nesse lugar, o que significava que ela não se importava com essas coisas. Mesmo assim era interessante, já que todos tinham ouvido que ela iria cantar essa noite. Eles também notaram como a canção era difícil de cantar, então era bem duvidoso que a duquesa tivesse as habilidades para isso. De fato, o motivo do festival estar sendo realizado lá depois de tanto tempo ainda era incerto, e se você olhar ao redor,
pode ver os servos trabalhando muito para ajudar a duquesa Carlyle a organizar tudo. Também tinha rumores que a própria duquesa apareceria no palco, então até o Duque Seal apareceu. Se não fosse por tudo isso, muitas pessoas nem teriam vindo. Mas a canção da duquesa interessou bastante os aristocratas. A própria Irving não tinha aparecido junto de seu marido por muito tempo, e todos queriam ver com seus próprios olhos o quanto a duquesa havia mudado. A duquesa estava sentada em seu quarto sendo examinada por um médico. O médico disse ao duque que os ferimentos não eram graves, mas que definitivamente seria difícil para ela subir ao palco, já que seu tornozelo estava ferido. Pervin começou a se culpar por tudo, e se ele tivesse segurado a mão dela, nada teria acontecido. Mas Irving não se importava com a lesão, então ela foi imediatamente ao festival. Ela estava envergonhada por fazer os convidados esperarem tanto tempo, já que muitas pessoas importantes tinham chegado. Mas quando ela começou a andar, percebeu que seria muito difícil para ela se mover graças ao machucado, e no momento certo seu marido a pegou para que ela não caísse. Ele insistiu para que ela seguisse o conselho do médico, já que era apenas uma música e ninguém se importaria se ela não cantasse. Mas ela não podia deixar de ir, porque a música que ela iria cantar era destinada apenas a Pervin. Ele não podia acreditar em seus ouvidos, então ele perguntou o que ela disse de novo. Irving confirmou o que ia fazer, então o aconselhou a ouvir a música com atenção. Depois disso, o duque pegou sua esposa pela mão e a levou até os convidados. Por causa da notícia de que a música de Irving era dedicada ao duque, ele ficou envergonhado, e também pediu para não mostrar esse lado a mais ninguém, porque a verdadeira Irving é dele. Nesse momento, o duque Seal perguntou aos servos quando a duquesa desceria. Durante sua meia hora no festival, Seal bebeu 7 taças de champanhe. O imperador fez uma observação ao duque, apontando que a noite ainda não tinha começado e ele já estava bêbado. Mas Seal falou que festas são feitas para serem aproveitadas. Nesse momento, a duquesa e o duque desceram as escadas. Todos ficaram chocados com as mudanças entre eles, porque no casamento estava claro para todos que eles eram frios um com o outro, como inimigos após a batalha. Então ninguém entendeu por que Pervin estava olhando para sua esposa com olhos tão amorosos. A duquesa cumprimentou seus convidados, e o imperador disse que já estava preocupado porque Irving não tinha sido vista no Palácio Imperial por muito tempo. Ele também ouviu dizer que ela tinha desmaiado recentemente, e perguntou como ela estava se sentindo. Irving respondeu ao imperador com um muito bem, agradecendo pela preocupação. Seal se intrometeu descaradamente e perguntou se eles nunca participaram de um baile juntos, sugerindo que seria melhor se ele tivesse se casado com Irving. Enquanto o imperador brigava com Seal, Irving percebeu que não conhecia o Duque Seal porque ele não aparecia muito no livro. Depois, ela pediu desculpas pelo fato de que por 4 anos, ela não conseguiu cumprir suas obrigações. De agora em diante, ela fará tudo ao seu alcance para se tornar uma boa duquesa. Como prova, ela prometeu que cantaria uma música, e pediu que esperassem por ela. Ela dedicou sua música a Pervin deixando ele envergonhado. Quando ela começou a cantar, todos os convidados ficaram chocados porque não esperavam que Irving fosse tão talentosa. Por um momento, Irving pensou que a multidão parecia satisfeita com a apresentação, mas de repente ela sentiu uma grande dor no pé, caindo no meio de sua apresentação. No mesmo momento, Pervin correu até ela e quis levantá-la, mas Irving o parou e continuou cantando no chão. Ela só conseguia pensar que não podia ficar de pé. Mas ela encontrou forças para continuar a apresentação como se nada tivesse acontecido. O imperador notou que essa posição da garota parecia uma cena de ópera, porque ela estava cantando praticamente de joelhos, mas o duque não ouviu ninguém, porque estava encantado com o canto de sua esposa. Todos os presentes cochicharam secretamente que nunca tinham ouvido nada mais fascinante em suas vidas. Quando a duquesa terminou a música, Seal decidiu que uma bela flor preencheria essa música com um aroma incrível, mas quando ele tentou se aproximar da duquesa, Pervin percebeu isso e se colocou na frente dele. Então o duque beijou sua mão, e agradeceu pela bela música que ela cantou tão para ele. Seal ficou insatisfeito com as ações do duque, mas Pervin disse à esposa que a partir de agora, ela não deveria cantar músicas sobre ele em público porque ele queria ouvir enquanto estavam sozinhos. O duque queria que ela mantesse esse lado apenas para ele. No romance original, a principal vilã Irving faz uma breve aparição no início, fazendo com que os dois protagonistas se juntem. Seu papel era simples e rápido, morrer pelo amor dos outros. No original o casal estava ligado apenas por um contrato de casamento, e em nenhum lugar estava escrito que Pervin gostava de Irving. Ela não entendia por que o duque queria que ela cantasse essa música para ele em particular e por que ele queria que esse seu lado fosse apenas dele. Afinal, no original, ele se comportava assim apenas com a personagem principal e não com Irving, porque ele não sentia nada por ela. Então, a duquesa disse que cantaria para o marido pelo menos 1000 vezes mais. Após isso, a Marquesa Celestia chamou e elogiou seu canto. A duquesa ficou satisfeita com o elogio de Celestia, mas quando quis se aproximar da Marquesa, o duque segurou sua mão e disse que tinha medo de deixá-la ir sozinha. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas o duque disse que eles deveriam se apresentar ao público como um casal de verdade.
Por isso, Irving agradeceu a Celestia, dizendo que agradecia por comparecer ao festival cultural e pediu desculpas por não poder dar mais tempo a eles. Quando Pervin viu que o cabelo de sua esposa estava um pouco bagunçado, ele decidiu arrumá-lo. Irving começou a se preocupar porque achava que era tarde demais para eles mostrarem que eram um casal harmonioso. Mas as pessoas ao redor do casal, vendo como Pervin cuidadosamente arrumava o cabelo de sua esposa, ficaram incrivelmente comovidas. Mais tarde, todos os convidados começaram a se despedir da duquesa, expressando palavras sinceras de gratidão pela noite e por sua maravilhosa apresentação. Até a imperatriz compartilhou que se emocionou com o canto de Irving, e o imperador disse que alguém tão talentosa não participar de eventos sociais era uma perda enorme para a nação. O imperador e a imperatriz imediatamente convidaram Irving e Pervin para seu baile, o que deixou Irving surpresa, porque essa era sua chance de realizar seu plano de aparecer como a melhor esposa em público. Mas o duque começou a se preocupar com o convite, porque Irving estava ausente do público há muito tempo e ela não conhecia ninguém nesses círculos. Ela provavelmente se sentiria extremamente desconfortável, então se ela não quisesse ele não a forçaria. Seal apareceu imediatamente, tomando a iniciativa de cuidar da Lady Irving. O imperador manifestou sua insatisfação com o comportamento e as maneiras de Seal, já que ele não era o marido de Irving. Ignorando o imperador, Seal começou a importunar Irving com suas perguntas. Ele foi tão persistente que até tentou tocar o rosto da duquesa, mas sem esperar que a mão do estranho tocasse sua própria esposa. Pervin imediatamente afastou a mão dele. Seal ficou furioso, mas Pervin disse que estava simplesmente afastando um inseto e pediu desculpas, observando que Seal deveria se desculpar com Irving. Pervin informou ao imperador que ele estaria com sua esposa aceitando o convite. O imperador ficou muito feliz, e disse aguardaria ansiosamente o casal em sua recepção. Os convidados restantes foram embora e os dois finalmente ficaram sozinhos. Pervin agradeceu à esposa e notou que ela tinha se saído bem, mas quando ele estava prestes a sair, Irving gentilmente pegou sua mão, e a primeira coisa que fez foi perguntar se o duque gostou de sua música. Mas antes que ela pudesse ouvir a resposta, Irving perguntou o que ele pensava sobre ela, e queria que ele fosse honesto. Naquele momento, Pervin percebeu como Irving era encantadoramente linda, e que seu coração que estava acorrentado há tanto tempo, agora estava livre e ele só queria abraçá-la. Mas em vez de palavras bonitas, ele disse que provavelmente a voz dela só encheu o salão porque ela tinha gritado por 4 anos. Depois disso, Pervin se sentiu incrivelmente envergonhado por essas palavras, e não acreditava no que tinha falado. Ao ouvir as palavras do duque, Irving ficou chateado e disse que sabia que tinha se comportado de maneira repugnante com ele nos últimos anos. Então Pervin decidiu perguntar à duquesa se era verdade o que ela disse anteriormente sobre querer perdão, ao que Irving respondeu confiante que sim. Com a mão na cabeça, o duque disse que as pessoas não podem mudar tão rapidamente, mas em seus pensamentos ele admitiu que estava esperando que a duquesa mudasse. Então ele confessou seu amor à duquesa, falando que por 4 anos ele suportou e esperou até poder dizer isso a ela, mas todo esse tempo ela nunca foi honesta e sincera com ele, mas ele não podia deixar de sentir que mesmo nesse momento caloroso, ela ainda estava fingindo. Com os olhos cheios de tristeza absoluta, ela entendeu, porque ela sabe que Irving não poderia mudar instantaneamente. Quando ela estava prestes a sair, disse que estava grata ao duque pela noite. Pervin não entendia por que Irving era tão gentil com ele em público, mas em particular parecia que ela estava partindo seu coração em pedaços. Ele não podia deixá-la ir, então ele correu até ela e a abraçou fortemente. Imediatamente, ele se inclinou até o ouvido dela e sussurrou sobre seu desejo de que a duquesa não o deixasse. Ela não entendia nada do que estava acontecendo na cabeça dele, porque ele era tão frio com ela e agora ele estava a abraçando. Irving pediu para abaixar suas mãos para poderem conversar. Então ela disse ao duque que não estava indo embora dele, e Pervin disse que realmente gostou do canto dela. A duquesa lembrou que ele disse que era apenas um show, mas Pervin se arrependeu do que disse, falando que tinha se expressado mal e viu como ela se preparou para essa apresentação. Irving disse que seria bom se isso fosse visível não apenas em palavras, mas também em ações, porque na frente de todos ele é tão gentil com ela, mas em particular ele é muito rude. Para provar sua boa atitude com sua esposa, Pervin a beijou. Depois dessa noite movimentada e muito incomum, a duquesa foi para seu quarto, se deitou na cama e começou a repassar na cabeça tudo o que tinha acontecido. Ela não entendia se tinha algum benefício em suas ações e também não entendia o que seu marido disse sobre sinceridade. Afinal, se ela nunca descobrir o que está na alma de Pervin, ela será morta. Naquele momento, a senhorita Tilly entrou no quarto para ajudar a senhora a trocar de roupa. A duquesa mostrou sua sinceridade e agradeceu Tilly por sua ajuda. Tilly decidiu perguntar o que seu marido disse sobre sua excelente apresentação. Ela tinha certeza de que ele elogiou. Irving repassou a noite e compartilhou o que seu marido disse. A senhorita Tilly tentou tranquilizar a duquesa, dizendo que certamente não era isso que ele queria dizer. Ela também disse que o duque é uma pessoa extremamente honesta, então às vezes suas palavras podem soar rudes, mas não são. A assistente sugeriu que Irving desse uma volta no jardim, já que o ar da noite ajudaria a relaxar e colocar seus pensamentos em ordem.
Nesse momento, o Duque estava sentado em seu escritório e pensava que estava enlouquecendo, porque percebia que tinha mostrado sua impulsividade ao beijar Irving. Ele se culpa pensando que seria melhor ter permanecido em silêncio naquele momento, já que sua opinião sobre o canto de Irving claramente soava muito rude. Sentindo que seus pensamentos sobre se preocupar com Irving o assombravam completamente, uma sensação de falta de ar começou a dominá-lo e ele decidiu ir até a janela. Inesperadamente, através da janela, ele notou Irving sentada no gazebo do jardim. Depois que ela olhou ao redor e se certificou de que não tinha ninguém na área, ela tirou os sapatos e se deitou confortavelmente. O Duque ficou envergonhado e com a sensação de que estava espiando sua própria esposa. Irving claramente sentiu o olhar de alguém sobre ela, e olhando para trás notou alguém na janela. Ela foi distraída pela senhorita Tilly, que disse que tinha trazido macarrões e chocolate quente. Nesse momento, o Duque aproveitou a chance para se esconder rapidamente dos olhos dela, envergonhado de si mesmo. Aquele dia finalmente terminou e a manhã chegou. Quando Irving abriu os olhos, percebeu que estava em uma mansão. Tilly acordou e lembrou que a partir daquele dia, ela deveria saudar o mestre quando ele chegasse ao palácio. A assistente sugeriu essa ideia ontem no chá, mas parecia que Irving tinha esquecido tudo naquela noite. Tilly disse que o cavalheiro era muito mais simples do que Irving pensava, e a aconselhou a continuar fazendo o mesmo que estava fazendo agora. Mas Irving percebeu que 4 anos já tinham se passado desde o casamento, e logo ele beberia vinho envenenado e ela seria culpada. Ela também percebeu que veria Stella e Pervin juntos antes de morrer. Para evitar isso, ela precisava estabelecer rapidamente um relacionamento com ele, então ela pediu animadamente à senhorita Tilly que se aproximasse dele o mais rápido possível. Tilly não achava que a duquesa estava tão preocupada com seu relacionamento com o marido, mas com um sorriso astuto no rosto, ela disse que sabia uma maneira de convencer o imperador da sinceridade da duquesa. Pela manhã, a senhorita Tilly ajudou a duquesa a se vestir, falando que agora ela poderia ir ao quarto do duque e ajudá-lo a escolher abotoaduras. A assistente disse que seria um gesto muito valioso e sincero da duquesa com seu marido. Irving ainda não entendia como isso afetaria o relacionamento deles. Então Tilly explicou que escolher abotoaduras para ele era um gesto de simpatia e apreço, já que os últimos 4 anos devem ter sido muito difíceis, e ela precisava consertar o relacionamento para que o casamento deles florescesse novamente. A senhora Tilly ensinou para Irving que uma maneira mais eficaz de consolidar o casamento seria dar à luz um herdeiro, mas Irving não esperava isso de forma alguma. Então Tilly continuou dizendo que o 5º aniversário deles estava chegando, e era costume da família Carlise ter um herdeiro durante esse tempo. Completamente desesperada, Irving percebeu que mesmo que não conseguisse estabelecer um relacionamento com ele, teria que dar à luz para não morrer. A duquesa foi aos aposentos de Pervin, onde Alfred a encontrou. Ele ficou chocado que Irving estivesse perto do quarto do marido pela manhã. Irving disse a Alfred que ela tinha entrado no quarto para ajudar o marido a escolher roupas. Alfred disse surpreso que Irving nunca tinha feito algo assim antes, então ele deveria notificar Sua Majestade que ela tinha vindo, mas Madame Tilly ficou muito zangada com ele, dizendo que ele não ousava falar com a senhora dessa maneira, e disse para ele abrir a porta imediatamente. Quando a senhora entrou no quarto, Alfred e a senhorita Tilly lhe desejaram sorte. Eles entenderam que Irving ainda não sabia o que significava ajudar a escolher abotoaduras. Quando ela entrou, ficou muito surpresa que a decoração no quarto dele fosse muito mais modesta do que ela pensava. Ele deu a ela o quarto principal para evitar problemas, mas ela não achava que ele dormisse ali. Ela não entendia por que Irving era tão cruel com ele, mesmo ele sendo tão gentil fazendo isso. Irving acidentalmente esbarrou em uma pilha de papéis, e começou a recolhê-los rapidamente. Foi nesse momento, quando ela estava recolhendo os papéis, que Pervin entrou no quarto. Ele ficou surpreso porque era a primeira vez que ela entrava em seu quarto, mas quando Irving se virou, ele estava sem camisa, tendo acabado de sair do chuveiro. Irving ficou chocada, pensou que estava alucinando, mas quando percebeu que não era uma alucinação, ela gritou de choque, mas Pervin só estava preocupado que Irving tivesse espalhado seus documentos. Se aproximando o máximo possível do rosto dela, ele disse que ela tinha violado seu espaço pessoal, mas ela negou tudo e disse que só tinha vindo para ajudá-lo a escolher as abotoaduras. Pervin ficou chocado, então ele perguntou se ela sabia o que isso significava, então ela percebeu que a senhorita Tilly não tinha lhe contado nada. Irving não entendia o que isso significava, então pediu ao marido que explicasse. Pervin disse que o marido geralmente tem muito mais energia de manhã, então ele se esforça muito mais de manhã e a esposa escolhe as abotoaduras para ele, sendo uma desculpa para entrar no quarto do marido pela manhã. Irving decidiu que ele estava brincando com ela, então decidiu cumprir a tradição dos Carlise. Ela colocou a mão gentilmente no peito dele, mas não entendia o que estava fazendo, e percebeu que se soltasse a mão, perderia tudo. Pervin ficou assustado, então ele disse que se ela estivesse brincando, seria melhor ela soltar a mão. A duquesa continuou a fazer uma encenação com base nisso, e disse a ele para não se preocupar, porque eles eram marido e mulher, apenas ela não entendia que o duque não entendia sua brincadeira, então ele imediatamente a derrubou na cama. Ela abriu os olhos e o viu ao lado dela. Ela ficou assustada, então gritou,
E o Duque perguntou com uma voz calma por que ela estava tão assustada, porque foi ela quem começou. Nesse momento, Pervin colocou a mão da duquesa em seu peito. Irving então gritou que estava apenas brincando. Pervin disse que isso não era mais uma brincadeira, mas uma provocação descarada e que o Duque certamente teria coragem suficiente para provocá-la. O Duque já estava pronto para tudo que sua esposa oferecesse, mas ela gritou novamente, e disse que a única coisa que precisava dele era que ele secasse a água após o banho. Então, ambos sentiram a estranheza que estava acontecendo entre eles. Ele ouviu sua duquesa e fez o que ela pediu. Nesse momento, Alfred estava muito preocupado porque já eram 8:30 da manhã e eles ainda não tinham saído, mas Madame Tilly, ao contrário, estava muito calma. Alfred disse que não podia esperar mais, então decidiu ir ao quarto deles, mas Tilly reagiu rapidamente e agarrou a bainha de seu casaco para detê-lo. Alfred disse que ele estava se arrumando 2 vezes mais lento do que o normal, e precisava garantir que tudo estava bem. Madame Tilly disse que Alfred era muito ingênuo, porque agora o mestre e a senhora estavam passando um tempo a sós, mas Alfred não entendia isso, então começou a fazer perguntas a Tilly. Quando o Duque cumpriu o pedido de sua esposa, ela disse que iria para o quarto dela, já que estava exausta com tudo o que aconteceu pela manhã, mas o cavalheiro segurou a duquesa pela mão, e pediu que ela o ajudasse a escolher as roupas de hoje. Ela perguntou se isso dizia respeito a alguma tradição familiar, porque se fosse, ela não a cumpriria. O Duque respondeu que não tinha tradições sobre esse assunto, então Irving concordou. Ela decidiu escolher o primeiro conjunto que encontrou, que se revelou ser um terno branco, mas quando olhou para trás, ele deixou a toalha cair no chão. Ela ficou assustada, mas viu que seu marido estava vestido. Pervin pensou que Irving esperava algo mais, mas Irving negou suas palavras e pediu para ele se vestir rapidamente. Enquanto estava se vestindo, ele pediu a Irving que encontrasse algumas abotoaduras para ele, e de repente ela notou algumas abotoaduras bem bonitas. Elas tinham a forma de um coração, e ela imediatamente as ofereceu a ele. O cavalheiro perguntou se tinha algum motivo para escolher aquelas. A duquesa disse que o único motivo para essa escolha era apenas para que eles se aproximassem, parassem de brigar e começassem sua vida familiar com uma nova página. Embora fosse estranho para o Duque ouvir isso dela, ele ainda ficou feliz com isso. Ele disse que tinha notado como ela estava se esforçando ultimamente, e prometeu que também se esforçaria. Pelo que ouviu, Irving irradiava felicidade. Parecia que tudo estava funcionando para ela. A senhorita Tilly, parada do lado de fora das portas, ouviu todo o diálogo entre Irving e o Duque. Ela ficou incrivelmente feliz que o relacionamento deles estava melhorando. Naquele momento, o Duque e a duquesa saíram do quarto inesperadamente. Alfred e Tilly imediatamente convidaram o casal para o café da manhã. Todos os servos se aglomeraram, desejando bom dia ao Sr. Pervin. Na sala de jantar, antes da refeição, o Duque informou a Irving que eles jantariam juntos hoje, então ela deveria esperar e preparar um jantar tardio. Os servos ficaram satisfeitos com essa notícia porque Irving e Pervin jantariam juntos pela primeira vez desde o casamento. A duquesa reagiu feliz, percebendo que todos pareciam ser o casal perfeito, mas então ela perguntou novamente sobre o jantar tardio, porque isso significava que estariam juntos à noite. Estendendo a mão para ela, o Duque disse que de todos os deveres da duquesa, este era o mais importante. Se aproximando dela, Pervin fala: esse dever é dormir juntos. Pervin rapidamente se afastou enquanto Irving estava em choque. Ele saiu, então ela não teve tempo de responder a nada. A duquesa tentou gritar atrás de Pervin para entender o que ele quis dizer. Já montado em seu cavalo, Pervin gritou de volta para a duquesa que discutiriam esse assunto à noite. Pervin e Irving nunca compartilharam a cama depois da noite de núpcias, mas no original a primeira noite deles não correu como planejado, já que a duquesa fez uma cena e isso deixou cicatrizes em seus corações. Ela entendeu que com tal descrição da noite de núpcias, Pervin provavelmente seria contra dormirem juntos, mas ele de repente mudou de ideia. Os servos, vendo e ouvindo tudo o que estava acontecendo, começaram a sussurrar que algo estava claramente errado. Ver os senhores dormindo juntos parecia impossível após tantos anos. Irving ainda estava em choque, mas ao lado dela, Tilly estava emocionada de felicidade, e disse que sabia que a senhora definitivamente conseguiria. Ao redor, se podia ouvir os servos gritando que tudo precisava ser preparado com urgência, incluindo o jantar e um banho com pétalas de rosa. Lágrimas já estavam se acumulando nos olhos de Irving. Ela percebeu que tinha cometido um grande erro. A senhorita Tilly tentou tranquilizar Irving, dizendo que deveria ter sido assim desde o início. A assistente disse à duquesa que não haveria pressão imediata dos mais velhos assim que o bebê aparecesse. Tilly imediatamente saiu com uma frase que era desagradável aos ouvidos de Irving. Ela disse que era como se eles estivessem se casando pela segunda vez, mas imediatamente se desculpou. A duquesa claramente não gostou dessa expressão, e chamou Madame Tilly de sem tato. Irving não se importava se era um novo casamento ou não, seu principal objetivo era concluir este casamento com sucesso, e se divorciar imediatamente.
A duquesa tentou apaziguar as coisas entre elas, dizendo à assistente que Pervin provavelmente mencionou dormir juntos por educação, mas Madame insistiu que o duque não usaria palavras tão levianamente, e sussurrando no ouvido de Irving, ela lembrou que ele não a tocaria sem permissão, porque ele fez uma promessa. Naquele momento, a mente de Irving foi inundada por todos os últimos toques calorosos de Pervin, mas Irving não entendia por que ele de repente começou a falar sobre dormir juntos, e perguntou a Tilly sobre isso. Madame Tilly disse que Irving estava tão mais bonita ultimamente que o cavalheiro não poderia ter reagido de outra forma. Irving ficou surpresa com a resposta dela. No Palácio Imperial de Teresia, Pervin já estava trabalhando, mas ele estava preocupado com os pensamentos sobre sua conversa com Irving sobre reviver seu casamento. O Duque entendeu o que ela quis dizer, então ele tentou levar a conversa para uma direção pacífica. Mas assim que começarem a construir um bom relacionamento, só aumentará a pressão sobre Irving para dar à luz um herdeiro. Ele pensou que até mesmo a perspicaz Sra. Tilly estava estranhamente obcecada com tudo relacionado ao herdeiro, talvez fosse para proteger Irving dos anciões. Depois, o conde da família Celestine, Lance Celestine, entrou na sala e perguntou por que Pervin estava tão carrancudo. O conde notou que quando o servo lá fora bateu sem parar para entregar a carta, o duque nem percebeu como ele entrou. Lance imediatamente notou as abotoaduras do duque e ficou muito surpreso, porque o próprio duque certamente não as teria escolhido. Pervin respondeu ao conde que Irving o ajudou a escolher, mas Lance não podia acreditar, ficando chocado. O duque não ficou satisfeito com a reação de Lance, notando que é normal uma esposa ajudar na escolha de algo. Lance imediatamente pediu desculpas por sua falta de tato. Pervin olhou para a carta que recebeu, e disse que precisava urgentemente decidir algo naquele dia, já que a mensagem de Sua Majestade não podia ser adiada. Ao sair, Lance brincou, e disse que o Império não sobreviveria sem o Duque e desejou boa sorte. Mas o cavalheiro perguntou bruscamente o que Lance gostava na esposa dele. Ele nem sabia o que responder, mas disse que provavelmente gostava de sua beleza e charme. E então o conde acrescentou que amava por sua beleza e alma bondosa, mas o duque não acreditou, já que Lance falava sobre seu tipo ideal antes do casamento, o que deixou o conde muito irritado, e perguntou o que o duque gostava em sua esposa em geral, qual era o motivo para um casamento tão rápido, como se estivessem pisando em seus calos. Pervin respondeu imediatamente ao conde que Irving era seu primeiro amor, e ele tinha certeza de que ela também seria o último amor de sua vida. Ele sabia e sentia isso desde o começo. Lance ficou pasmo, nunca pensou que o duque estivesse tão profundamente imerso no amor. Então ele lembrou que Pervin deveria aparecer com sua esposa no evento imperial na semana seguinte. O duque respondeu ao conde que sim, e que ele até prometeu isso ao próprio imperador. Pervin ficou um pouco surpreso que Lance já soubesse sobre essa aparição do casal. Com a cabeça baixa, o duque escreveu em um pedaço de papel, mas então Lance disse que a Sra. Bell também estaria lá. O duque imediatamente levantou a cabeça e perguntou surpreso sobre o que o conde disse sobre Bell. Stella Bell era uma das candidatas à esposa do duque. Instantaneamente, Pervin foi transportado de volta às suas memórias de infância. Sua mãe morreu no parto e seu pai não demonstrou interesse, então Pervin passou a infância abandonado em uma propriedade rural. Desde então apenas a senhorita Tilly, a babá do duque, permaneceu em suas lembranças, assim como Stella Bell, que morava em uma propriedade vizinha. Pervin decidiu perguntar a Lance se ele sabia que mencionar o nome de outra mulher na frente de um marido casado é indelicado, e por que ele lembrou que ela era uma candidata à sua esposa. Lance percebeu que tinha se comportado de maneira inadequada, e pediu desculpas por tudo o que disse ao duque. Ele estava certo de que ele e a senhorita Bell eram amigos desde a infância. Depois, Pervin disse que se Lance não tivesse mais nada a dizer, ele iria embora, já que era hora de se encontrar com Sua Majestade. O conde disse que o imperador provavelmente estava passando tempo com a imperatriz, mas então o duque foi tomado por um sorriso e disse que ele também gostaria de ter um bom momento com sua esposa. No momento da partida do duque, Lance ficou pasmo com o que Pervin disse. Ele esperava que Irving tivesse mudado, mas estava intrigado com a questão de saber se o próprio Pervin poderia ter mudado. Naquele momento, a senhorita Tilly estava no quarto de Irving. Ela disse, bastante furiosa, que a duquesa precisava fazer contato visual com o duque pelo menos uma vez. Todas as criadas se reuniram ao redor de Irving, e continuaram exclamando sobre quanto tempo tinha passado e que hoje eles teriam um herdeiro. Inesperadamente para Irving, uma criada se aproximou de Madame Tilly dizendo que tinha trazido aquele mesmo perfume, mas a duquesa exclamou que ao fazer isso, estavam criando uma imagem muito suspeita. Discutindo sobre aquele mesmo perfume, Tilly tentou tranquilizar a senhora, dizendo que não tinha nada com que se preocupar, já que ele era muito valioso em seus círculos. A criada que segurava a bolsa com o perfume na bandeja tinha uma expressão muito estranha no rosto. A duquesa ficou muito alarmada com essa situação estranha, e Tilly tentou colocar essa bolsa na saia de Irving, mas ela começou a recusar completamente usar algo tão suspeito, mas Madame Tilly foi muito persistente, e rapidamente colocou a bolsa no lugar que queria. A duquesa exclamou que a assistente deveria imediatamente tirar o que ela tinha colocado nela, mas Madame disse que se ela tirasse, o vestido seria arruinado.
Quando Tilly queria pedir a Marianne para trazer óleo de rosa, ela viu que sua assistente não estava onde ela chamou. Se virando, Tilly e a duquesa ficaram chocadas porque Marianne estava agarrada em Irving. Ela não entendia como Marianne conseguiu ficar atraída pelo cheiro tão rapidamente, mas Marianne disse que o aroma do perfume era tão bom que ela não conseguia sentir a ponta dos dedos. A criada começou a repreender sua assistente porque não se pode dizer isso na frente de sua senhora, mas Irving as convenceu de que estava tudo bem. Marianne disse que todas as criadas constantemente falavam sobre como a duquesa era maravilhosa e bonita. Encantada, Marianne perguntou à sua senhora por que ela tão raramente participava de reuniões de aristocratas de outras famílias. Irving respondeu confusa que na semana seguinte ela estaria em um baile no Palácio Imperial. Imediatamente, Madame Tilly percebeu que precisava encomendar um vestido novo, já que precisava decidir qual vestido a senhora usaria no evento. Naquele momento, Alfred bateu na porta e disse que a mensagem do mestre tinha chegado. A carta enviada a Irving dizia que o duque, por ordem de sua majestade, teria que ficar até tarde no trabalho, e ela teria que ir para a cama sozinha. Todos os criados ficaram chocados porque todos tinham se esforçado tanto para preparar a duquesa para esta noite. Irving pensou que Pervin não queria essa privacidade, então ela poderia trocar de roupa. As criadas ficaram muito desapontadas com a situação, elas se esforçaram tanto com a maquiagem, o cabelo e tudo em vão. Irving disse que suas criadas trabalharam tanto em sua aparência, então ela iria jantar assim, o que deixou as criadas encantadas. Ela percebeu que com esse ato, conquistou os corações das criadas e se livrou de sua imagem ruim. Agora ela poderia dar um passeio no jardim, e Madame Tilly se ofereceu para acompanhar Irving, mas a duquesa respondeu que queria passar um pouco de tempo sozinha. Marianne estava zangada com o imperador, ela disse que esperaram tantos meses e tantos anos e ele estragou tudo. Madame Tilly defendeu o duque, dizendo que ele provavelmente não sabia de nada, mas Marianne ainda mantinha sua posição, já que Pervin é um parente distante da família imperial e a imperatriz só dá à luz meninas. O verdadeiro herdeiro no momento é o Duque Seal, já que ele não é casado. A criada disse que se a senhora desse à luz um menino, ele teria todas as chances de conquistar o trono. Madame Tilly ficou incrivelmente zangada, dizendo que Pervin era extremamente devotado à família imperial e que era bom que não houvesse outros criados por perto, isso não deveria ser dito no futuro. Quando Tilly saiu do quarto, Alfred a parou informando que outra carta tinha chegado do cavalheiro. Antes disso, o duque foi ao próprio imperador, pedindo para deixá-lo sair do serviço mais cedo, porque hoje a saúde de sua família depende disso. O duque prometeu que iria trabalhar cedo amanhã e resolveria todos os assuntos, então o imperador facilmente o deixou ir já que o assunto era tão urgente. O imperador só queria comer com o duque porque eles tinham um novo cozinheiro, esse era o assunto urgente, o que não deixou o duque muito feliz. O imperador queria que o duque levasse um pedaço de torta para sua esposa, mas o cavalheiro recusou pois estava com pressa. Quando o duque saiu, a imperatriz foi ao imperador, e eles discutiram que o duque realmente tinha mudado muito, já que ele estava com tanta pressa para chegar até a duquesa. Ao saber que Irving voltaria naquela noite, todos os criados procuraram a senhora por toda a vizinhança. Foi nesse momento que Pervin voltou e perguntou o que estava acontecendo. Madame Tilly disse a ele que o fato era que ele tinha recebido uma mensagem de que o duque chegaria em breve e eles começaram a procurar a senhora para lhe contar, mas a senhora desapareceu, não conseguiam encontrá-la em lugar nenhum, o que deixou Pervin completamente chocado. Algumas horas antes na mansão, Irving caminhando pelo jardim, pensava que era bom que o duque ficasse até tarde hoje, porque mesmo que de acordo com o documento ele fosse seu marido, ela não estava pronta para dormir na cama com uma pessoa que mal conhecia, e mesmo que ele fosse incrivelmente em forma e bonito, ela não poderia fazer isso de qualquer maneira. Ela provavelmente nem atrai o duque nesse sentido. Certamente, ele sugeriu dormir juntos esta noite apenas para mostrar aos criados que eles eram um casal. Afinal, seu objetivo é cumprir seu dever de esposa conforme o contrato e se separar pacificamente. Ela pensou cuidadosamente e era hora de voltar, mas à distância ela viu uma pequena casa no jardim. Quando ela entrou nessa pequena casa, não encontrou ninguém, percebeu que essa casa era muito limpa para ser uma casa abandonada. Ela pensou que talvez fosse uma casa do jardineiro. Quando a senhora estava prestes a sair, ela notou um gatinho preto fofo debaixo da mesa. Irving não podia simplesmente deixá-lo, ela se aproximou dele e perguntou onde ele tinha perdido sua mãe. Ela também percebeu que se o deixasse ali, ele poderia morrer de fome, mas se o levasse, ele nunca mais veria sua mãe. Ela decidiu ficar com ele e esperar por sua mãe, já que tinha muito tempo antes do jantar. Quando o sol já começava a se pôr, Tilly já tinha começado a procurar a duquesa para relatar que uma carta tinha chegado de Pervin. Madame Tilly viu que as portas da pequena casa estavam ligeiramente abertas. Ela entrou na casa e viu a senhora lá dormindo no chão. A princípio, ela quis acordá-la, mas então percebeu que não poderia perder uma chance tão boa para o duque. A senhorita Tilly encontrou o duque e lhe contou tudo, dizendo que ela tinha procurado em toda a vizinhança da casa, mas não encontrou a senhora, mas disse que verificou em todos os lugares, exceto na casa dele, onde ele e sua esposa poderiam passar um tempo a sós.
Madame acrescentou que a duquesa provavelmente estava envergonhada que os criados soubessem sobre a noite de núpcias, então ela achou que eles poderiam passar a noite juntos em um ambiente mais relaxado, já que os outros criados não sabem onde Irving está. A senhorita Tilly deu ao duque a oportunidade de encontrá-la ele mesmo. Quando o duque entrou em sua casa, ele viu sua esposa dormindo bem no chão. Ele ficou intrigado com a pergunta de por que ela dormia no chão e não na cama. Ele olhou para ela e pensou apenas em como ela era doce enquanto dormia. Ela emanava exclusivamente ternura e beleza. Pervin não resistiu e decidiu pegá-la. Por causa do toque dele, a duquesa acordou. Ela não entendia como podia dormir tão profundamente. Irving abriu completamente os olhos, e ficou com medo ao ver que Pervin estava ao lado dela. O duque disse que esta é sua cabana pessoal, e ele passa tempo lá quando quer ficar sozinho. Pervin estendeu a mão para ela e a convidou para ir para casa. A duquesa percebeu que tinha caminhado pelo jardim e entrado na cabana. O duque estava usando o terno que tinha colocado naquela manhã, o que significa que ele não trabalhou até tarde e voltou para casa diretamente. A duquesa disse que não queria ir para casa. Ela sabia que se entrassem na casa, teria que dormir com o duque. O rosto dele mostrava claramente a decepção com a recusa de Irving. O cavalheiro disse que os casais que estavam em bons termos deveriam dormir juntos. Irving percebeu que isso era verdade, e pediu ao marido que lhe prometesse que dormiriam no mesmo quarto, mas em camas separadas. O duque disse que ela mesma disse que deveriam começar de novo como um casal amoroso, mas segundo a duquesa, eles são um casal amoroso na frente de todos, e isso não significa que agora dormirão juntos, e além disso, ele não quer filhos dela. O duque disse baixinho que não queria filhos dela. A duquesa não ouviu e pediu para ele falar mais alto, mas então o aroma do perfume começou a fazer efeito. O duque caiu no chão, e não entendia o que era aquele cheiro. Pervin não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo, perguntando à duquesa o que ela tinha feito com seu corpo. Pervin imediatamente se levantou e abraçou a duquesa o mais apertado possível. Irving tinha esquecido completamente da bolsa que a senhorita Tilly lhe dera e não entendia o que estava acontecendo. Ela empurrou o duque, e assim que Irving o empurrou, ele imediatamente percebeu que tipo de cheiro era, e seu olhar se encheu de muitas perguntas. Ele imediatamente se ajoelhou e foi direto para debaixo da saia da duquesa, tirando aquela mesma bolsa. Irving ficou ainda mais furiosa com o que o duque podia fazer, mas naquele momento Pervin disse que era o perfume de um valioso veado branco que vive no norte. Uma coisa dessas no vestido de Irving era muito estranha. A duquesa exclamou furiosamente que não sabia o que era aquilo, já que Tilly tinha deixado enquanto ela estava se arrumando. Pervin, muito confiante em si mesmo, pensou que a duquesa estava definitivamente fingindo ser estúpida, e que ela entendia perfeitamente para que servia aquilo. Mas ele ainda disse que as garotas usavam esses sacos de perfume para seduzir rapazes há mais de 100 anos e além disso, ela cumpriu todas as condições para a sedução. Muito esforço claramente foi investido na maquiagem, complementada por um belo vestido e um aroma sedutor para completar o visual. Se aproximando do duque, Irving olhou diretamente em seus olhos profundos, disse que os criados eram os culpados por essa imagem e aroma, eles que tinham planejado tudo isso. Ela apenas prometeu a eles que andaria assim até a noite. Ouvindo essas palavras, o duque decidiu que se ela estava vestida apenas por causa dos desejos das criadas, então ela definitivamente deveria realizar os desejos de seu marido. Porque ele deveria ser mais importantes do que elas. Naquele momento, os pensamentos da duquesa estavam cheios do fato de que se ela soubesse como tudo isso terminaria, teria imediatamente tirado aquela maldita bolsa de sua saia. Por outro lado, como ela poderia saber que o duque voltaria para casa mais cedo, mas ainda assim não avisou ou pediu às criadas que a encontrassem? Sem hesitar, Pervin pegou sua senhora nos braços, ela tentou detê-lo, mas o cavalheiro foi persistente e deitou Irving na cama. Já deitada na cama, Irving novamente tentou mostrar seu caráter, e pediu ao marido que se afastasse dela. Ela não queria nada do que ele tinha em mente. Pervin novamente mostrou persistência, dizendo que não iria deixá-la sozinha. A duquesa gritou furiosamente que os empregados a procurariam na mansão, mas Pervin tentou explicar a ela que eles estavam passando tempo juntos, e não tinha motivo para alguém procurá-la. Já incapaz de lidar com suas emoções negativas, Irving disse ao marido que suas tentativas de possuí-la eram mais parecidas com o ato de um animal, o que deixou o duque horrorizado e furioso. Irving explica que jogá-la à força na cama realmente parece o ato de um animal. Esse comportamento só o provocou, e imediatamente rasgou sua camisa, ficando com o peito musculoso à mostra bem na frente dela, enquanto o olhar dela estava bastante frio. Se inclinando diretamente para o rosto dela, o duque começou a lembrar o que ela lhe disse na primeira noite sobre seu desejo de se vingar dele, embora ele ache que ela já fez isso. Irving estava perdida, sem entender do que ele estava falando. O duque compartilha com ela que constantemente se apega a ela e luta com uma sede insaciável. Essa é a vingança mais poderosa. Olhando diretamente em seu olhar penetrante, Irving não podia acreditar que ele mesmo admitiu que estava se apegando a ela. Afinal, ele nunca mostrou nenhum sentimento de amor, muito menos afeto por ela.
No romance original, Irving e o Duque não eram ligados por laços de amor, mas a duquesa disse que não estava interessada em vingança, ela só queria viver pacificamente. Foi nesse momento que o trovão soou do lado de fora da janela e começou a cair uma forte chuva. Agora eles certamente não sairiam de lá. A duquesa não jantou e permaneceu com fome. O próprio Duque ouviu o ronco de seu estômago. Pervin sugeriu que eles jantassem juntos e depois conversassem. Ela novamente mostrou sua agressividade e caráter, insistindo em continuar a conversa, mas uma sensação de fome incrível ainda levou a melhor sobre a duquesa, e eles começaram a jantar com o que tinham naquela pequena casa. O Duque, tendo procurado na casa em busca de outras comidas para sua esposa, encontrou uma garrafa de vinho. Ele estava claramente feliz com isso, convidando a duquesa a experimentar o vinho de morango. Ele encheu o copo dela. Surpreendentemente, dessa vez ela não resistiu e começou a experimentar o vinho de morango que Pervin tinha encontrado. Ele, com um olhar penetrante e ao mesmo tempo cheio de ternura, não conseguia parar de admirar sua duquesa enquanto ela saboreava aquele vinho. Pervin notou as migalhas no rosto de sua esposa, e começou a removê-las, mas Irving não tinha tempo para piedade, ela estava claramente furiosa com a corte. A duquesa decidiu lembrar Pervin que eles dormiriam no mesmo quarto, mas em camas separadas, mas Pervin falou que todos os cônjuges dormem na mesma cama, e se a criada entrar pela manhã e ver isso, ela contará aos mais anciões. Mas a duquesa parecia tocada pelos pensamentos de seu marido. Ele disse que não a forçaria a fazer nada, mas Irving respondeu dizendo que os filhos podem sempre ser tidos com outro parceiro amado a quem ela é sinceramente devota. Pervin ficou furioso com o que a duquesa disse. Ele imediatamente se levantou e gritou que faria isso. Era um mistério para a duquesa porque ele estava olhando daquele jeito, mas ela sabia que a razão para a raiva dele não estava na conversa sobre a criança, mas sobre outro parceiro. Várias horas se passaram e o Duque acendeu o fogão na casa, e uma certa paz reinava. A duquesa, já calma, se sentou e leu um livro. Ela percebeu que a chuva não pararia tão cedo e teria que dormir na casa. Olhando ao redor, ela viu uma pequena cama claramente para 2 pessoas, onde Pervin já estava deitado. Reunindo coragem, ela se aproximou de Pervin e perguntou se ele realmente iria dormir na cama. O Duque ficou intrigado com essa pergunta. Parecia que eles já tinham decidido tudo e que dormiriam juntos. Irving expressou suas intenções de dormir no chão. Sem esperar a resposta de sua esposa, Pervin a pegou gentilmente pela mão e disse em voz baixa que ela deveria ficar e dormir com ele. Tentando mostrar toda a sua sinceridade e preocupação por sua esposa, o Duque tentou parar suas intenções dizendo que ela poderia ficar doente se decidisse deitar no chão. Enquanto a duquesa tentava compreender o que tinha sido dito, Pervin já tinha puxado para junto dele. Nesse momento, o Duque puxou o cobertor e a cobriu, já que não queria que ela ficasse com frio. Irving tentou tirar o cobertor, mas sentiu um frio intenso, já percebendo que teria que ficar nesta cama quente com ele. Ela teve que superar seu orgulho e se deitar ao lado dele, mas os pensamentos de que ela estava dormindo com ele nunca a deixaram. Em sua vida anterior, ela nunca tinha compartilhado uma cama com um homem. Superando seus pensamentos, a duquesa finalmente adormeceu ao lado de Pervin. O Duque não conseguia tirar os olhos dela. Ele realmente queria ser gentil com ela, mas toda vez que ela tentava afastá-lo, ele não conseguia se conter por muito tempo. A abraçando o mais próximo possível, ele sussurrou que realmente queria saber como ela realmente se sentia, mas tinha medo de descobrir essa verdade. Ele não entende se pode amá-la tanto quanto antes, porque teme que ela rejeite seu amor. A duquesa começou a se mexer enquanto dormia, até que finalmente se virou para o Duque e o abraçou. Abraçando a duquesa de volta, os lábios dela tocaram levemente seu peito, mas ele ainda não entendia como ela poderia adormecer com ele. Esta casa é sua fortaleza, onde ele se escondia da crueldade de Irving, e agora eles estão aqui juntos. O fogão aquecia essa pequena casa cada vez mais, fazendo com que o Duque ficasse mais quente. Ele começou a tirar a camisa, percebendo que Irving estava sem cobertor. Ela parecia tão indefesa naquele momento, se aquecendo com suas próprias mãos. O Duque não pôde conter seus sentimentos e quase beijou a doce duquesa adormecida, mas ele entendeu que não deveria fazer isso, e se segurou para controlar suas próprias emoções. Ele tentou tanto se controlar que arranhou o seu próprio braço. Quando ele se acalmou, se virou para ela, a abraçou, e ficou surpreso ao perceber que ela estava tão quente, porque ele pensava que ela ainda era fria. Se pensar assim, é a primeira vez que eles se abraçam desde o casamento. Ela tinha sido tão má antes, mas pelo menos ele sabia o que ela estava pensando e sentindo. Mas desde o dia em que ela desmaiou, ele não tinha ideia do que se passava em sua mente. Ele está feliz que ela começou a tratá-lo melhor, mas ainda quer ouvir algo mais dela, algo muito importante. Embora ele nunca tenha dito isso, o Duque decidiu ser o primeiro a falar sobre o quanto ainda a ama. Pode parecer estranho falar sobre amor para uma pessoa adormecida, mas essas palavras ajudaram o Duque a finalmente adormecer, e ele adormeceu em um abraço com sua esposa. A próxima manhã quente chegou, o palácio parecia estar coberto pelos raios do sol. O dia deveria definitivamente ser preenchido com os mesmos eventos calorosos.
Irving acordou com os primeiros raios do sol e lentamente abriu os olhos, como se não entendesse como a manhã chegou tão rapidamente como ela adormeceu. Se levantando da cama, ela percebeu que a chuva tinha parado. Então ela disse a Pervin que parecia que a chuva já tinha parado. Mas ao olhar melhor, a heroína ficou muito surpresa com o que Tilly estava fazendo ali, e a assistente se curvando para sua senhora, perguntou se ela já tinha acordado. Mas quando Irving finalmente acordou, começou a entender onde estava. Irving começou a olhar ao redor e perguntou por que ela estava ali, já que ela definitivamente adormeceu na cabana. A senhorita Tilly começou a explicar a Irving que o Duque Pervin a tinha trazido da cabana ao amanhecer. A criada contou como ele foi cuidadoso e atencioso com ela, como se estivesse carregando o artefato mais frágil do mundo. A heroína não podia acreditar que o próprio Pervin realmente a carregou e com tanto cuidado. Então, Tilly começou a dizer alegremente à senhora que Pervin também disse que de agora em diante, ele dormiria com ela e para não incomodar a senhora, Tilly continuou dizendo que ela faria tudo ao seu alcance, e disse que os anciões também estão felizes por eles. A menina ficou com raiva, apertou o lençol e pensou que dormir juntos definitivamente não combinava com ela. Então, Irving de repente se lembrou de suas palavras que dormiria com Pervin quando anciões determinarem, mas ela pensou com irritação que estava apenas tentando suavizar a situação que tinha acontecido, mas ele já tinha contado tudo isso à senhorita Tilly e ela acreditou. Irving não entendia como era possível que ela tivesse que usar o mesmo quarto dele. Uma profunda amargura podia ser ouvida em sua voz. A senhorita Tilly sorriu para ela e disse para não se preocupar tanto, perguntando se Irving realmente achava que o mestre a deixaria sozinha, e assim que ele resolvesse os assuntos políticos, ele viria até ela cada vez mais frequentemente. Irving olhou para ela sombriamente e pensou consigo mesma que Tilly geralmente a entendia tão bem, o que não era o caso agora. Então, ela começou a se tranquilizar pensando que ele prometeu não tocá-la sem permissão, e se pensar dessa forma, ele fez essa promessa para cumprir seu dever como casados. Mas de repente, a senhorita Tilly interrompeu seus pensamentos e perguntou como foi a noite. Ela provavelmente precisava da bolsa com perfume, porque só tinha 3 dessas bolsas em todo o império. Os anciões a presentearam com uma. Até mesmo casais que estavam próximos do divórcio foram reunidos. Ela continuou, mas Irving não estava particularmente feliz. Ela olhou irritada para a criada-chefe, e pensou consigo mesma que se eles soubessem o quanto ela tinha sofrido por causa dessa bolsa. Irving acreditava que a ação de Pervin provavelmente parecia que ela estava tentando seduzi-lo, e a senhora disse à criada que não a usaria mais, já que era muito exagerada. Ela segurou a cabeça e pensou em como ela poderia pensar que o mestre já era atraído por ela mesmo sem o aroma, mas a heroína começou a falar que não era isso que ela queria dizer. Então Marianne de repente entrou na sala gritando, e chamando a senhorita Tilly. Tilly começou a gritar com Marianne que ela tinha dito para bater nas portas quando houvesse uma senhora, e a criada imediatamente pediu desculpas a ela. Então Tilly perguntou por que ela entrou desse jeito, e Marianne disse sem fôlego que o Duque tinha transmitido uma ordem de que hoje, depois das 2 da tarde, ele e a senhora iriam para uma boutique. Irving e a senhorita Tilly abriram a boca de surpresa, e a senhora perguntou sobre essa boutique. A criada-chefe se virou para ela, e disse que provavelmente era sobre escolher um vestido para a recepção na próxima semana, e Irving disse que era a primeira vez que ouvia falar dessa boutique. Marianne imediatamente entregou a carta à senhora. Ela abriu e leu que precisava estar pronta às 2 horas da tarde, e que iriam à loja de roupas da Madame Vertain. A senhorita Tilly e Marianne ficaram terrivelmente assustadas com o que ouviram. Irving tentou se lembrar de quem era Madame Vertain, porque ela estava definitivamente no romance. Finalmente, a senhorita Tilly e Marianne decidiram contar à senhora quem era Madame Vertain. Elas começaram a dizer que ela era uma mulher bastante caprichosa e que só andava com a família imperial. Ela costurou vestidos sob medida para a imperatriz várias vezes, o que significava que o duque queria que ela costurasse um vestido para Irving. Irving corou um pouco e pensou que era demais fazer tal gesto depois de terem discutido todas as suas responsabilidades no casamento. De repente, Marianne se virou para a senhora e disse que queria lhe fazer uma pergunta. Corando um pouco e reunindo coragem, ela perguntou a Irving se eles tinham brigado na noite anterior ou não, mas a senhorita Tilly a interrompeu e gritou seu nome severamente. Então, a criada-chefe se aproximou de Marianne e a agarrou pela orelha. A senhorita Tilly pediu desculpas à sua senhora, prometendo cuidar do treinamento adequado das criadas. Irving disse que estava tudo bem e que não precisava agir daquele jeito. Depois, perguntou à criada por que estava perguntando sobre a noite anterior. Marianne disse que tinha manchas de sangue nos lençóis, não apenas uma, mas várias. Ela ficou horrorizada e começou a se perguntar de onde vinha o sangue, se realmente tinha acontecido algo ali enquanto ela dormia profundamente. A senhorita Tilly começou a repreender Marianne em um sussurro, dizendo que ela deveria usar o cérebro e manter a boca fechada, mas a criada não desistiu. Então, a criada-chefe decidiu cobrir a boca dela com a mão e disse sorrindo para a senhora, que aquilo não era sangue, mas manchas de vinho, e ela sempre lavava os lençóis sozinha e sabia distinguir com precisão sangue de vinho. Irving suspirou de alívio e disse graças a Deus.
A senhorita Tilly começou a se lembrar da manhã em que ela viu o braço do mestre, e se você lembra de como ele estava tímido. Ela pensou que seria melhor deixar tudo como está. No Palácio Imperial, Pervin chegou de manhã e foi até o imperador. Um dos conselheiros o encontrou e perguntou como foi, mas ele não respondeu. O conselheiro continuou dizendo que não podia acreditar como alguém tão pontual poderia estar uma hora atrasado. Mas Pervin apenas foi até o imperador. O conselheiro perguntou se ele estava doente ou se algo tinha acontecido em casa. Finalmente, o duque se virou para ele e disse com um sorriso que se algo tivesse acontecido, definitivamente não era nada ruim. Ele disse que ouviu que seu relacionamento com sua esposa tinha melhorado, e aparentemente, isso era verdade. Ele acrescentou que todos presentes na celebração elogiaram muito sua esposa, sua aparência, comportamento ao cantar, ela estava perfeita. Um dos porteiros perguntou quando poderiam ver a senhora novamente, e mais dois se aproximaram deles. Pervin respondeu que na próxima semana haverá uma celebração no Palácio Imperial. Um dos conselheiros perguntou se eles poderiam agora esperar notícias sobre os herdeiros da família. Ambos estavam saudáveis e o nascimento de filhos agora era apenas uma questão de tempo. Os outros conselheiros ficaram um pouco chocados com uma pergunta tão indelicada, e ele continuou dizendo que pediria à esposa que enviasse ervas para uma gravidez bem-sucedida. Mas Pervin não gostou disso e gritou para o conselheiro que essa era uma preocupação pessoal deles. Além disso, ele continuou dizendo que não ia tolerar que coloquem Irving em uma posição desconfortável. Mas é aqui que terminamos o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo canção do festival.